Alô, você que está ouvindo aqui mais um podcast Nerd Debate, o podcast mais fui tapeado da podosfera brasileira. E nessa semana nós vamos falar sobre o filme Homem-Aranha Longe de Casa. Longe de casa. Não toca essa música não, essa música é muito ruim. Mas aqui foi o filme aí que enganou todo mundo, né, Jano? Fui tapeado. É, pegou todo mundo ali na... A pegadinha Alguns do pro bem, outros malandro. pro mal, mas enfim. E essa semana a gente vai debater sobre o filme que pegou todo mundo na expectativa, pegou no contrapé, né? Apesar que a gente gravou um Nerd Debate falando sobre o multiverso da Marvel, né? E a gente já tinha colocado que poderia ser que o Mistério estivesse enganando todo mundo e acertamos isso, né? É, mas na verdade o que acontece no filme não revoga o multiverso. Exatamente, exatamente. Então, para comentar sobre isso, estamos aqui com Janúncio O Neto, E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Alan Nicole do Titan Senseiya, voltando aí pela segunda semana seguida. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E se você acha que o deus da mentira é Loki, se prepare, pois tem uma surpresa. Tem uma novidade pra você. Temos um novo deus da mentira no pedaço. A mídia é a grande mentira. A gravação de hoje é spoiler free, né? Não, sempre. Totalmente. Aqui Todo sempre. mundo, spoilers Nerd debate. permitidos. Nerd Então, Debate quem não não- tem pena de ninguém. É, Então, Então, quem assim, se não você vai assistiu o filme prosseguir, ainda... por sua conta e risco, Aqui é o depois não venha seguinte. dizer que Ou ninguém você avisou. assiste primeiro pra vir ouvir a gente, ou você ouve a gente, mas não se importa com os spoilers pra se interessar e ver depois. Aqui é assim. Vai ou racha. Seguinte, amigos. Homem-Aranha aí, eu sempre gosto de dar uma olhada no Box Office Mojo, né? A gente tá gravando no dia 7/7/2019. O filme estreou há 5 dias, mais ou menos. Aqui diz que ele estreou dia 2 de julho. E... assim... Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi 2 de julho. Sim, aqui foi um pouquinho depois. Nos Estados Unidos ele já se pagou, porque o filme foi orçado em 160. Lá ele fez 185 milhões de dólares. E no mundo todo fez 395. Juntando, né, no estrangeiro, né, 395. Juntando, já vai em 580 milhões. Já vai para os seus 600 milhões. Então, assim, mais uma bilheteria boa da Marvel, né? Homem-Aranha. Não sei se vai chegar a um bilhão. Não faço ideia se vai chegar a isso. Mas novamente aí fazendo um bom orçamento. Mas como um dos filmes individuais, né, tá indo muito bem. Né, ele não corre o risco de Para uma primeira semana, né? flopar, né? Exatamente. Ó, A mas chance eu de acho que flop ele- aí é mínimo. Eu acho que ele vai se beneficiar daquele mesmo efeito que alguns filmes pós-filme Vingadores sempre tem, assim, de saírem com a bilheteria mais alta, porque o pessoal vai muito na expectativa, né? De ver o que vem depois, né? Mas esse filme ainda tem um porém, Alan, porque se você lembrar os outros filmes pós-Vingadores, a galera vem na expectativa e normalmente quebra a cara porque ela não procura se informar. Se você lembrar, depois do primeiro Vingadores veio Homem de Ferro 3, Foi horrível. a galera quebrou a cara. Eu não aí, achei tão ruim. não, assim, Ciclope, eu também não, mas assim, se você esperava algo, uma repercussão grande de algo de Vingadores 1, quebrou a sim, cara. não, isso aí não ocorreu não. Aí eu não lembro quem veio depois de Ultron, não lembro se foi Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, não? Homem-Formiga 1. Homem-Formiga. Acho que foi Homem-Formiga 1. É porque o Homem-Formiga. O Homem-Formiga naquela época, se eu não me engano, ele veio naquela vibe de. Mesmo que eles estão querendo empurrar agora pra esse Homem-Aranha, de que não é o filme da nova fase, ainda é o filme do final da fase. Era mais ou menos isso com o Homem-Formiga. E o Homem-Formiga também veio depois de Guerra Infinita. Só que o de Guerra Infinita foi a maior decepção da galera, porque por algum motivo a galera estava achando que ia ter uma super coisa de Guerra Uma revelação Infinita muito grande. em Homem-Formiga que a gente já sabia que não teria. Mas a galera foi com a expectativa errada. Diferente do que está acontecendo agora no Homem-Aranha. Porque ele está cumprindo o que prometeu. Né? Assim, eles iam tratar de algumas implicações pós-Ultimato, que realmente está no início do filme, e depois segue o jogo, né?
Depois é outra e coisa. eu acho que de todos esses que você citou, de todos esses filmes pós-Vingadores, eu acho que até uma coisa de algumas pessoas não terem ido ao cinema ainda pode ter sido justamente por esse sentimento de toda vez a gente espera que tenha algo bombástico e não tem. E nesse filme teve. Esse teve mesmo. Esse filme, literalmente, ele deixa muitas perguntas para a fase 4. Mas também assim, eu não sei se pegou pra todo mundo, mas eu já vi algumas pessoas comentando isso e eu tenho um pouco desse sentimento de que depois da Guerra Infinita, depois do Ultimato, né, pra mim a fase da Marvel se fechou ali de um jeito que o que vier depois não, sabe, não tava pegando assim tanto, assim, não tava tão empolgado, eu não tava muito empolgado, por exemplo, pra assistir aquela sessão da meia-noite que sempre tem na pré-estreia, eu fiquei numa boa, assim, sabe, eu não tava louco pra ver esse filme, não. Mas não, eu acho que ele meio que. Eu acho que ele meio que veio cedo demais esse filme, sabia? Eu acho que ele podia ter vindo muito bem no ano que vem, assim. Acho que a gente não precisava do filme da Marvel ainda esse ano, não, sabe? Ou talvez daqui a alguns meses, outubro, novembro, talvez. Eu acho que dentro do. Assim, ainda pra esse ano, eu acho que seria pontual, porque é o seguinte, a gente já sabe que tem alguns filmes que já estão em produção, e eu acho que também tem aquele lance com. Que a DC já tá começando a fazer uns filmezinhos menos ruins, né? Então, meio que eu acho que a Marvel também quer dar espaço, porque lembra que a Disney ainda tem outras produções juntos das produções além das produções da Marvel. A gente tá vendo aí os live actions das adaptações live action dos filmes clássicos da animação, tem Star Wars também, então acho que meio que a Disney tá tentando organizar melhor todo esse calendário, porque tem uma época aí, bicho, a gente tinha de 4 a 6 filmes da Disney por ano. É verdade. Né? Então, eu acho que ela vai começar a organizar. Então, acho que ela realmente decidiu logo encerrar essa fase nova com Homem-Aranha. E eu concordo assim, que realmente foi muito cedo. Assim, muito cedo, quer dizer assim, a gente mal tirou o Ultimato da cabeça. Mal, né? Passou da ressaca de Ultimato. A gente ainda tá vendo os vídeos do Capitão América lutando com o Thanos. E já veio o Homem-Aranha. Mas aí também veio o que eu acho que também eles tentaram pegar também a linha da questão do impacto da morte do Tony Stark. Também se você demorasse muito tempo, talvez esse feeling não batesse. Tipo, o filme é logo depois do Ultimato, que ele realmente é uma sequência direta. Praticamente o quê? 1 semana, 2 semanas ali dos eventos do Ultimato. Então acho que ele passa melhor esse sentimento de que o impacto da morte do Tony Stark e dos Vingadores ainda é muito presente. Talvez se o filme fosse 1 ano depois, não passasse esse sentimento que eles tentaram colocar no filme. Então, mas o que eu estava querendo dizer não é com relação ao tempo da história dentro do filme. Eu me refiro realmente ao filme em si. Assim, sim. Eu acho que o tom desse filme, ele não combina com o que a gente, de repente, está passando nesse momento ainda de estar processando o Ultimato, sabe? Eu acho que ele é muito cedo, assim, nesse sentido. Eu acho que a gente podia esperar um pouquinho de fazer o filme desse tipo, assim, porque ele tem um tom muito leve, né? Um tom bem leve. E que pra mim foi uma propaganda enganosa em vários sentidos, né? Assim. Sério? Mas enfim, a gente vai começando, em vários sentidos a gente foi... Mas vamos prosseguir. Eu fiz uma interpretação eu achei esse filme tão denso, cara, que eu fiz uma leitura tão diferente dele, mas enfim. Mas eu assim, concordo que a primeira... Tudo tem viés, tudo tem algum viés diferente. Assim, tudo você pode dar uma interpretação, você pode realmente puxar. Tem a mensagem do filme, que eu realmente acho interessante, com o contexto que a gente está vivendo e tal, né? Agora, assim, se você pensar pela história só, não pelo contexto político e etc. que a Marvel puxa aí, ele é uma história bem simples, e muito leve, né? Ela é assim, ele é realmente, até eu estava comentando com os amigos meus, que esse filme, ele realmente, a primeira metade dele é um típico filme adolescente dos anos 80, 90, final dos anos 80, começo dos anos 90, tanto é que eu tava com o Luiz, disse, Luiz, isso é muito anos 80, quando tinha uma situação de igual, vai acontecer isso, e Luiz ia lá e acontecia. O Luiz estava do meu lado, assim, e não era daquela coisa do sentido assim que a trama tá ruim, não, é porque realmente o cara pegou elementos clássicos de, como eles chamam de road trip, né, de filmes de road trip adolescente, e estava usando esses clichês meio que assim, para ilustrar que era a pegada era essa, mas quando tem a virada ali do primeiro ato,
né? Porque todo o primeiro ato é para construir esse lance que o Peter Parker não quer ser, não quer carregar essa responsabilidade de ser um Homem-Aranha o tempo todo, 24 horas, ser super-herói, né? E isso foi a base da minha leitura do filme, mas isso a gente deixa mais para frente. E aí a gente vai tendo essa desconstrução que é justamente ali no meio do filme para a virada para o segundo ato, que é quando ele começa a se relacionar com o mistério, né? E aí o filme já vai perdendo aqueles elementos ali, gradativamente vão caindo as piadas ali, até quando eles voltam para os Estados Unidos, né? Não, voltam para os Estados Unidos, eles voltam para Londres. Ali as coisas já estão menos road trip, né? E ali já está começando o filme. Ali, para mim, é quando começa o filme do super-herói. Tem uma pequena questão aí, Alan, que eu entendo que a Alan tá comentando, mas porque é o seguinte. O que foi feito nesse filme foi de propósito, certo? O Kevin Feige já tinha anunciado que não, esse filme vai tratar de multiverso. Só que ao ele dizer isso, ele realmente mostra o que esse filme quis introduzir no universo Marvel, que é a questão da fake news, né? Que foi muito bem introduzida nas cenas pós-crédito ali no final. Então, assim, ele preparou o terreno pra enganar a gente com uma notícia falsa, que foi o que, no final de tudo, descambou o filme do Homem-Aranha, né? Terminou tudo com o mistério fabricando aquilo ali, e nas cenas pós-crédito nos surpreendeu. O que me deixou empolgado pra ver o filme, eu tava igual o Alan. Tava assim, vou ver pra cumprir tabela e gravar nesse debate. O que me incentivou foi um amigo meu que foi ver o filme na quinta à noite, e ele disse, gente, vocês têm que ver principalmente a segunda cena pós-crédito. Aí eu fiquei, caramba, o que foi que eles fizeram, né? Ele não disse o que era, mas também, porra, se ele tá tão empolgado assim depois de ver esse filme, meu Deus, o que é que eles fizeram aí? Depois que eu vi o filme e vi as cenas pós-crédito, eu achei mais impressionante a primeira cena, que é a do JJ, do que a segunda, que foi mais uma piadinha, também, né? Que a segunda não mostrou a que veio. A segunda mostrou o Nick Fury no espaço. Ele dá uma pista somente. Ele joga uma pista. Se é uma pista verdadeira ou não. É que as pessoas estão interpretando porque essa cena pós-créditos finais dos Skrulls, né? Tem várias interpretações, né? Tem pelo menos 3 que eu me lembro. A primeira, né, que muita gente está olhando, é o final dela, o fato de Nick Fury estar no espaço, né? Sim. Tem gente que está interpretando o outro lado, que aí você pode pensar, nossa, eles devem estar numa mega missão, não sei o que, beleza. A segunda interpretação é aqui, nossa, o Nick Fury e a Mary Hill foram substituídos por Skrulls. Há quanto tempo esses Skrulls estão aí substituindo eles? Já vi teorias aí de gente achando que eles estavam substituindo o Nick Fury desde Era de Ultron pra cá. Porque entendeu? Eu vi uma notícia aqui que mostra que no filme de Ultron ele come a torrada, né? Pois é. E no filme da Capitã Marvel ele fala que ele só come o sanduíche de uma forma específica, que não é a forma que ele come o Ultron. Agora, as pontas cortadas. E a terceira interpretação que ocorre assim mais comum, e é a que eu acho que é o que o filme queria passar pra gente simplesmente, era de que era uma piada, de que o Nick Fury tinha tirado férias e estava no espaço. Pode ser. Simplesmente isso. Eu não... Não era assim, nossa, eles não pensavam muito em trabalhar muito o conceito, não, mas as pessoas estão tirando interpretações mais profundas do que eu acho que a cena realmente queria passar. Eu fico com a impressão que é isso mesmo, assim, tipo, ele passou tanto tempo sem ver a Capitã Marvel que ele resolveu passar um tempo com ela depois do enterro lá de Vingadores Ultimato e pronto. Eu acho assim, eu daria força, só interrompendo pra fechar o pensamento, só pra... Eu acharia mais força nessa teoria de que, nessa interpretação de que tá mostrando o futuro da Marvel, nossa, vai ter uma coisa muito fantástica, não sei o que. Eu daria nessa vibe aí, se a cena tivesse sido mostrada de uma construção diferente, se tivesse mostrado Nick Fury administrando alguma missão na hora ali, você mostrasse ele numa mesa de comando, vendo várias telas e numa nave Skrull lá, fosse dessa forma. Mas do jeito que foi feito, com ele tipo lá brincando que tava na praia e de repente saindo e cadê meu sapato, gente, bora trabalhar, foi ridículo pra mim, entendeu? Assim, pra mim não me deu vontade, não me deu aquela
não me deu como é que eu posso, não Empolgação. provocou a minha imaginação, não empolgou e nem provocou a minha imaginação de pensar que tipo de missão ele tá fazendo lá no espaço, porque parece que isso foi só uma desculpa para dar a piadinha de que ele não estava lá, estava curtindo as férias no espaço. Foi meio bizarro aquela cena ali para mim, não precisava daquele momento praia fake ali, e o Nick Fury de roupa de apaisana no meio do espaço, assim, não faz sentido aquilo ali. Enfim. Assim, eu não faço uma leitura tão dramática como algumas pessoas estão fazendo, de tipo, tem um grande... Eu acho assim, que, em primeiro ponto, é um grande recado em cima de tudo que o Kevin Feige já falou, que a próxima fase é no espaço. É a fase cósmica da Marvel. Eu vejo essa leitura como, olha, é uma indicação para onde as coisas devem rumar. Né? Vai ter muita coisa no espaço. Se o Nick Fury, eu não acredito nessa questão de que ele possa ter sido substituído por tanto tempo por um Skrull, mas isso não revoga que ele já atuasse com os Skrulls há mais tempo. Porque o que a gente sabe o que o filme da Capitã Marvel diz é que eles foram com a Capitã, partiram para encontrar um novo lar. Então deixa-se aí um grande vazio, porque eles não explicam. Se esses caras voltaram em algum momento para o Talon, né? O nome do Skrull. Talos. E a esposa dele voltaram para cá. Se a esposa dele se eles dois voltaram para a Terra em algum momento, se eles voltaram somente agora junto com a Capitã Marvel, bicho, eu acho que perderia totalmente o glamour daquele negócio de Nick Fury ter um comunicador que só chama a Capitã Marvel em caso de emergência. Se tivesse qualquer contato de Nick Fury novamente, ou com a Capitã ou com os Skrulls, antes de Vingadores do Ultimato. Eu acho que... Não, porque assim, mas aí, Luiz, é o seguinte, a questão dos Skrulls, a questão dos Skrulls estarem na Terra não quer dizer que anula a importância do comunicador, porque o comunicador foi ela que deu pra ele, não quer dizer que os Skrulls têm contato com ela. Assim, é mais fácil os Skrulls ter contato com ela lá fora, porque trabalharam juntos, né? Sim, não, o que eu tô dizendo é o seguinte, os Skrulls não ficaram com o Nick Fury desde o filme da Capitã Marvel, eles não ficaram, você vê eles na nave, indo com ela na viagem para encontrar um novo lar. O que eu tô dizendo é o seguinte, não se tem nenhum registro nem nada que eles possam ter voltado antes. Por isso que eu tô achando assim, que aquilo ali foi uma intenção assim, deles de fazer uma piada com invasão secreta. Mas assim, que foi uma das coisas que eu tinha spoilado, que eu tinha especulado antes de Ultimato, que o final bom para uma cena pós-crédito seria morrer algum herói na guerra, eles vão ver depois no necrotério, alguma coisa assim, o corpo do herói, quando levanta o pano é um Skrull, entendeu? Era isso que eu tinha. São vilões, né? Era isso que eu tava prevendo pra o final não, eu tava prevendo isso pra Ultimato. Aí veio o Capitão Marvel, aí mostrou que os Skrulls não eram tão. Nem todos os Skrulls são tão maus assim. E isso já tirou um pouco da minha expectativa pra Ultimato. Mas eu ainda sinto esperança que eles fossem fazer uma invasão secreta. Como não teve, veio essa piada aí, que eu acho que foi uma piada com invasão secreta. Pode ter uma consequência, isso aí pode ser um desenvolvimento, algo pro futuro, ou pode ser, como a Alan falou, apenas uma piada, um xiste. Porque pode ser uma piada, ou pode ser somente o seguinte, por que eles trocaram de lugar com o Nick Fury? Essa é uma grande pergunta que fica. Pode ter sido só piada pela piada? Pode. Mas também pode ter sido, algum motivo foi dado para que eles ficassem na Terra, porque assim... Eu acho que o motivo é o contrário, o Nick Fury precisava estar lá fora... E ele precisava deixar alguém aqui que ele confiasse, cuidando da situação. É nesse sentido que eu tô falando. Tipo assim, ele não está na Terra por algum motivo e foi necessário deixar os Skrulls com ele pós-Ultimato. Essa é a leitura mais, vamos dizer, mais realista dos fatos. Algo aconteceu ali após o Ultimato, depois do enterro do Tony Stark. E por algum motivo ele necessitou sair da Terra e deixou os dois Skrulls no lugar dele e da Maria Hill. Isso é o primeiro ponto. Isso explica alguns pontos, como por exemplo, o fato
do Mistério ter conseguido colocar o plano dele com tanta facilidade, entre aspas, porque você imaginaria que, puxa, será que o Nick Fury não... Você vê até que o Mistério fica com muito medo, o Mistério realmente tem muito medo do Nick Fury. Sendo que todo momento fica parecendo assim que o Nick Fury, depois que a gente sabe que ele não é ele, a gente começa a ver que algumas atitudes dele no filme não são atitudes do Nick Fury. São ingênuos demais, né? Acreditar naquela teoria muito fácil. Acreditar no multiverso muito facilmente. E de novo, mas por que o Talos acreditou na ideia do multiverso? Porque o multiverso não foi revogado. As viagens no tempo, aquilo tudo tá valendo ainda, gente. Não, mas a questão não é essa, de ser revogado ou não. A questão de não ser estabelecido da forma como estava se prevendo que seria estabelecido pelos trailers. Mas é isso que eu tô querendo dizer. Não é que abriu uma fenda e pessoas de uma dimensão foram para outra. O multiverso pode existir isolado. A Agents of S.H.I.E.L.D. virou um universo... Manto e Adaga e Runaways é outro universo. O que pegou foi isso. É que não é que não seja revogado. Porque algumas pessoas estão desconsiderando os eventos. A partir de agora, tem pessoas dizendo que, então tudo aquilo que a gente viu ali de multiverso não existe mais. Não. O que foi estabelecido em Ultimato tá valendo. Existem as linhas temporais, existem os multiversos. O que não existe é uma invasão, vamos dizer assim, de pessoas, a transição de pessoas de um universo para o outro com uma facilidade tão grande e de um modo assim, certo, beleza, ele disse que abriu uma fenda, mas o que é que abriu essa fenda? Não, eu acho que não tem esse, já não sei, acho que essa questão que assim, eu entendi o que Alan quis dizer, entendi o que Janus quis dizer. Não é que exista ainda um multiverso estabelecido. Isso meio que não existe. Aquilo ali que a anciã falou com o Hulk deu a entender que é o seguinte: se vocês levarem as joias e elas não voltarem, vai criar esses multiversos que podem ser piores do que o universo que vocês já estão. Como as joias foram devolvidas, a gente leva em conta que meio que não criou tanto assim esses multiversos, porque tipo, o multiverso virou uma piada no filme do Homem-Aranha, porque foi uma mentira. Sim. Mas pra mim, de novo, existe a linha temporal lá de 2014, que é dos Guardiões da Galáxia, que tá faltando uma nebula. Sim. Então, assim, entenda, linhas temporais eu acho são que outros. Então, mas assim, só pra galera entender, gente, linhas temporais paralelas são universos paralelos, sim. Sim. Né? Assim, porque tem gente que não tá entendendo. O que eu acho que esse filme não fez foi organizar a coisa de uma forma como a gente conhece nos quadrinhos. Sim, exatamente. Então, assim, esse filme não estabelece multiverso de jeito nenhum. Não, esse filme não. O multiverso existe. É isso que a questão não é estabelecer, a questão é tipo assim, ele não cataloga, ele não traduz para o afegão médio, vamos dizer assim, o nerd. Ele não sabe que tem o multiverso. Ele não amplia o conceito. Ele não amplia o conceito. Tipo assim, até então a gente tem o entendimento de multiverso do que a gente tem nos quadrinhos e tal, mas no próprio filme, no universo da Marvel, isso aí ainda não foi abordado de uma forma didática pra gente, assim, não foi uma coisa por exemplo, E a gente achava que ia ser nesse filme que ia acontecer, que eles iam dizer, não, existe a realidade tal, e agora as pessoas estão vindo de uma realidade para outra, e a gente pode, de repente, transitar de uma para outra, como foi feito no Ultimato, né? Isso daí que realmente... Aí sim, porque é o seguinte, até tem um detalhe. Se viesse da S.H.I.E.L.D., ou do que sobrou da S.H.I.E.L.D., a informação que, olha, esse universo é o 616, esse outro universo é o 300 e cacetada, por aí vai. Não, mas essa informação veio do Mistério. A partir do momento que foi o Mistério que citou, ditou o nome desses universos paralelos, você já sabe que essa nomenclatura de multiverso é fake. Essa mesma nomenclatura de multiverso dos quadrinhos 616, 388, blá 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 blá, esse multiverso não existe ainda desse jeito como a gente conhece nos quadrinhos no universo cinematográfico. O multiverso que existe são aquelas linhas de tempo que foram criadas durante o Ultimato. E é só aquilo ali que se resume a 6.
Que pode ser que os caras nem explorem mais isso, né? Que nem nunca citem mais nada e fique por isso mesmo. Pode ser que isso seja opção de uso. Mas agora essa questão toda aí, que tava no trailer e que atiçou muita gente, mais do que a expectativa do que aconteceu pós-Ultimato, né? Assim, com as pessoas, com os personagens e tal, eu acho que essa foi a primeira grande propaganda enganosa desse filme, né? A primeira. Que frustrou de um jeito ou de outro, frustrou, né? Aí isso liga à segunda, né? A segunda propaganda enganosa desse filme, que foi o próprio Mistério. Porque, tipo assim, pra quem conhece os quadrinhos, ouviu ele das animações e tal, nos jogos, sabe que o Mistério não é boa pessoa, né? Sabe que se tem mistério na história, tem falsidade, tem mentira no meio, né? Então, assim, pra muita gente que não conhece, foi uma enganação. Mas pra gente que conhece, acho que foi até pior. Porque você pensa, em algum momento o Mistério vai se revelar de uma forma vilanesca e o filme não vai se tratar só disso. O filme vai ter outra coisa, porque ele sabe que todo mundo sabe que o vilão é o Mistério, que uma hora ou outra ele vai ser o vilão da história e a gente quer algo mais além disso. O filme não vai se resumir a isso. Então, assim, pelo que se falava de multiverso, achava-se que a grande sacada do filme, o grande mistério do filme, a grande coisa que ninguém sabia do filme era justamente como é que eles iam trabalhar esse multiverso depois que o mistério se revelasse e tal, e que ia ser algo mais, né? Mas não foi. Foi uma coisa bem simplória. Foi realmente a revelação do mistério. Uma coisa eu lembro que eu acertei, que foi dizendo que o Mistério queria pagar de bom moço. Não, não só isso dele tá mentindo o tempo todo, como ele pagar de bom moço pra ele virar um herói. Ele queria se tornar um herói. Que é o plano dele também. Um lance importante que a gente tem que ver aí, que também tem uma pegadinha da própria Marvel, que é o seguinte: em 2 filmes, a Marvel pegou 2 vilões muito clássicos dos quadrinhos, que se todo mundo tava esse cara é o vilão do filme, esse cara é o vilão do filme, e os 2 personagens não se tornaram vilões, muito pelo contrário, se tornaram aliados dos heróis, que foi Pantera Negra, aonde o líder da tribo dos gorilas lá das montanhas é um inimigo clássico do Pantera Negra. Assim, eu digo, pronto, vai ser o cara, todas as animações, todos os quadrinhos, pinta lá o cara como inimigo do Pantera, chega no filme, pimba, ele, além dele não ser o vilão do filme, ele é o aliado, um dos principais aliados do herói. E o lance dos Skrulls na Capitã Marvel. Então, muito também se jogou, esse Mistério, talvez ele não seja o vilão, porque aí sim, pegando a ideia que o Alan coloca, né? Vai ter um multiverso, então quer dizer que provavelmente esse Mistério de lá, ele não seja um vilão, ele pode ser um herói lá, ou se esse Mistério é desse universo, quem é o Quentin Beck do universo da gente? Se gerou toda essa especulação, todas essas ideias, porque a Marvel também meio que atiçou isso, né? Às vezes o cara é um vilão, mas tá tão na cara que ele é o vilão que a Marvel vai fazer como fez nos filmes anteriores. Olha, o vilão que você tá pensando que é o vilão dos quadrinhos, no cinema não vai ser. Não, e Kevin Feige garantiu que ia ser multiverso. Então, assim, eles estavam nessa de enganar mesmo a galera. Agora, assim, Alan se sentiu traído. Eu achei legal. Cada um vai ter um... Eu achei porque foi assim, e simplório demais, assim, o filme dava a entender que podia ser algo mais complexo, e no final não foi, era uma coisa super simplória, não tinha nada demais ali. Mais uma coisa, eles acertaram. Era uma propaganda enganosa nesse sentido, porque todos eles, o elenco, os atores, o Kevin Feige, todo mundo vinha com essa historinha, papo furado, do Mistério ser o herói e tal, ser um apoio do Homem-Aranha e tal. Você ficava com uma pulga atrás da orelha porque você sabe que o Mistério é vilão. Então, assim, quem manja dos quadrinhos já esperava que isso ia acontecer. Isso não foi enganação para pessoa que conhece o universo dos heróis como a gente conhece, né? Essa não foi a parte enganosa. Essa foi a parte enganosa para quem não conhecia nada, né? Sim. Mas tudo bem, para eles faz parte da diversão, para eles que não conhecem nada. Agora, pra gente que conhece, você fica, beleza, a gente sabe que o Mistério vai enganar todo mundo uma hora ou outra. O que mais vai ter? O que mais? O que é... O que mais que teve, que foi a parte massa, o que mais teve foi justamente de onde veio o Mistério e aquela gangue dele, né? Que eram pessoas que foram demitidas. Que é isso? Não, eu gostei muito, demais. Cara. Porque eles explicaram o seguinte:
Sabe por que eu achei que foi legal? Porque é o seguinte, o mistério nos quadrinhos e nas animações e nos jogos, o que é que acontece? Ele faz tudo aquilo que ele fez no filme, mas é um cara só. Que Sim. era meramente um cara de efeitos especiais de cinema. Então, assim, nos quadrinhos, beleza, você até compra essa origem dele, como o carinha lá dos efeitos especiais de cinema que vira um vilão. No filme, o que eu achei legal é que um ponto, que até eu falei com o Luiz, primeiro ponto, ele já é um cara das indústrias Stark, ele é mais um funcionário, e ele pega todo um elenco de funcionários, inclusive eu achei legal quando ele faz a referência do cara do Homem de Ferro 1, que você nunca mais lembrava daquele cara na sua vida, até ter aquele flashback com o Abadaya no primeiro filme, e aí você mostra que, olha, para um mistério existir, não basta um cara, um vilãozinho que mexe com efeitos especiais, realmente ele precisava de toda uma equipe de caras que realmente entendiam de tecnologia de um monte de coisa para criar o mistério, ou o herói, entre aspas, mistério. Isso eu achei bem mais legal do que se ele fosse o único cara que colasse aqui no filme. Mas não pra mim não era o suficiente. Não E era uma faz grande sentido sacada. a inocência Não é uma do grande Nick, sacada. a inocência do Nick Fury que vocês comentaram, porque o Quentin Beck não sendo um cara de outra dimensão, ele sendo da dimensão deles mesmo, o Nick Fury nem pra conferir biometria do cara, imagens do Isso, cara, exatamente, porque pra ver que não, é esse aí cabo onde você- existe aqui, entendeu? É assim, para você ver que nesse ponto, o fato do Talos estar no lugar do Nick Fury ajudou muito ao mistério implementar a mentira dele. Um outro ponto com uma leitura que eu faço é que esse filme está muito mais para mim como um filme de transição para o universo do que um filme de afirmação do Homem-Aranha. Então o que acontece? O final desse filme, para mim, ele causa um estrago, um potencial estrago muito grande para como vai ser a fase 4 para os heróis que vão ficar na Terra. Eu acho que aqui foi plantada a semente para algo baseado no Reinado Sombrio. A partir desse evento do mistério. Que seria o quê? Por exemplo. Diga aí, resuma aí. Não, porque o que acontece no Reinado Sombrio? Acontece o lance do controle dos heróis, os heróis ficam clandestinos, os Vingadores Sombrios são criados pelo governo, né, e começam a atuar sob o comando do Norman Osborn como o Patriota de Ferro. Então esse é basicamente a Era Sombria. E tem o Hammer também, né? Exatamente, que é a dissolução da SHIELD, a criação da Hammer, né? E aí tem toda aquela questão da perseguição aos heróis, dos heróis que se registram, dos heróis que não se registram, aquela questão também que bate um pouco com a Guerra Civil, né? E aí tem todo um desenrolar, que é toda uma era dos quadrinhos, aí um período da Marvel que ele chama de Reinado Sombrio, que precede a Era Heróica, a fase heróica, que é quando os heróis retornam para estabelecer o seu lugar na Terra, né? E tem outra coisa também, o Nick Fury no espaço, existiu também a Sword, né? Que é tipo a SHIELD no espaço. Também Sim. tem essa questão. Aí, o que acontece ainda relacionado a essa questão do cenário na Terra? Vamos lá, a gente vem de um mundo pós-ultimato. Pós-apocalíptico mesmo, né? Então, assim, a sociedade ainda está se arrumando. Você vê nesse filme do Homem-Aranha alguns lampejos, por exemplo, a explicação lá no início, como o Alan falou, muito simplório e tal, mas assim, eu acho bem pontual, mas também eu estava falando com um amigo meu no carro, que, olha, entenda o seguinte, as pessoas, se for como a gente está vendo no filme, do jeito que é mostrado no Homem-Aranha, então muita gente morreu no retorno do estalar de dedos. Porque se o cara voltou no mesmo local de onde ele sumiu, imagina o seguinte, quem estava andando de avião? Que tem um helicóptero, né, que caiu também. Por exemplo, quem estava atravessando uma rua e quando ele voltar, o lugar onde ele estava tem um carro, por exemplo. Mas então, assim, eles não se aprofundaram, realmente. Mas assim, eu fico pensando que acho que eles nem quiseram polemizar muito em cima disso, porque mas você sabe que tudo isso, assim, é consequência. Pelo que está ali, eles não tocam nesse assunto, mas é muito plausível que tudo isso aí pode ter acontecido, logicamente pode ter acontecido, e também tem aquele impacto ali que o professor ali no avião fica falando rapidamente, que é aquela história também das famílias, dos relacionamentos que foram afetados, né? As pessoas que sofreram ou perderam. Pô, bicho, aquilo ali foi engraçado demais, velho. Entendeu? Tava achando que eu era
a tia May, né? Tava achando que eu era amante do cara, que não sei o que, mas na verdade eu só tinha voltado, né? Tem essa questão. Então, um monte de coisa. O lance também dos caras que eram moleque no começo, e depois, 5 anos depois, já estão mais velhos, e a galera voltou como na mesma época que tava. Isso então, aí, assim, já tinha sido explicado em Vingadores Ultimato, mas para deixar mais claro para quem não tinha entendido, né, eles explicaram bem didaticamente aí no Jornal da Escola. E aí o que é que acontece? Esse cenário, o mundo ainda está muito conturbado. A gente sabe que a relação pós-guerra guerra civil até o Ultimato, a relação do governo para com os Vingadores não é nada boa. O comandante Ross também foi desacatado pelo Rhodey, pelo Nick Fury não, pelo Tony Stark e pelo Capitão América, né? Os 3 caras que assim, já avacalharam. Então, assim, tem um cenário muito favorável, e eu não estou dizendo que isso vai acontecer, mas tem um cenário muito favorável do governo, vamos dizer, do governo norte-americano, querer transformar criar uma nova equipe de heróis alinhada com seus interesses, que foi o que o Tony Stark nunca quis até Guerra Civil. Se você lembra, tem até uma famosa frase do Tony Stark, que é que eu privatizei a paz mundial, que é quando a galera tenta fazer o julgamento dele lá no Senado, né? E por quê? Porque ele sabe que se o poder dos heróis ficar na mão do governo, os heróis só vão atuar de acordo com os interesses do governo. Engraçado você comentar do Tony Stark, Janus, porque não sei se vocês ficaram com essa impressão. Aquela ideia dele criar uma inteligência artificial que também tenha os drones, a Edith, né? Que foi criada pelo Mistério, não foi criada por Tony Stark. Não foi criada pelo Tony Stark? Não, ela foi criada pelo Tony Stark. Foi Tony Stark. A tecnologia base para a criação da Edith foi criada pelo Mistério, tanto que Tony Stark, lá em Guerra Civil, se eu não me engano, quando ele está fazendo a demonstração do poder, ele chama de bafo. Mas aquilo é outra coisa. Não, então, mas assim, a tecnologia holográfica é o que o Mistério desenvolveu e o Tony Stark pegou e chamou de bafo. Isso aí é uma coisa. A Edith é outra coisa. Edith é todo o controle de todo o arsenal de tudo que o Tony Stark tem. Isso é o que ele sabia que existia, mas que ele queria. Ele não tinha criado. E eles ficaram revoltados quando descobriram que tinha sido herdado por uma criança, né? Que era um Homem-Aranha. Só o que ele sabia era isso. Ele sabia que o Homem-Aranha... A secretária que vazou a informação, na verdade, né? Que era aquela outra lá, que é a que ficava passando a capa do Mistério. E isso gera uma série de coisas assim que eu fiquei pensando depois, assim. Porque não tem nada a ver. Isso é que eu acho o filme ficou simplório além da conta, assim. Porque era uma oportunidade perfeita para explorar o Homem-Aranha como o futuro, né, da Marvel, né? Ele de fato ser o futuro da Marvel. E não fizeram isso e amarraram ainda essa herança do Tony Stark ao Nick Fury, que não tem nada a ver com a história. Tipo assim, ele tinha... o pessoal das fundações Starks, do pessoal dos Starks, né, a secretária dele, enfim, tinha gente que sabia disso, né? Por que não foi transferido para ele através da Pepper, através do Rap? Por que foi parar lá nas mãos do Talos, que tinha sido passado pelo Nick Fury? Por que não um dos Vingadores que não podia ter passado isso para ele? Por que não botar o Hulk na história passando para ele? Não sei. Parece perdeu-se a chance de criar uma ligação forte do Peter Parker como a pessoa que devia estar ser o futuro dos Vingadores ali. É a leitura que uma eu coisa faço. solta. Eles não sabiam da Edith, eu acho, da Edith. Acho que eles não sabiam, eles achavam que era só um óculos. Não, mas mesmo assim, alguém contou pro Nick, porque aqui o Nick Fury que tinha que saber disso. Por que ele passou pros Skrulls passarem pro Peter, assim, entendeu? Como isso é de uma simploriedade terrível, assim, sabe? Eu acho o seguinte, eu acho que lá na frente isso vai acontecer porque é o seguinte, a gente vai saber o porquê ou como isso chegou, eu acho que isso vai acontecer. Agora, uma leitura que eu fiz desse filme, e aí vai pegar um pouco nos quadrinhos, vai pegar um pouco aí com coisas que a gente já viu de outros filmes da Marvel e também com algumas críticas que eu vi algumas pessoas fazendo. Eu entendi o motivo das críticas, mas eu sei o porquê elas são infundadas. E isso gera uma pergunta dentro do universo do Homem-Aranha, desse Homem-Aranha.
é o seguinte, muita gente diz, esse não é mais o Homem-Aranha porque ele nada mais é do que o menininho que ganhou o brinquedo do Tony Stark, ele não tem mais problemas e babá, e os problemas dele são de uma criança, ele não está nem aos pés do Andrew Garfield ou do Tobey Maguire, que eram mais parecido com os quadrinhos. Isso são muitas críticas que são feitas ao Homem-Aranha do Tom Holland. Então, uma questão que a gente tem que analisar é o seguinte, este Homem-Aranha é o Homem-Aranha do universo Marvel, desse universo cinematográfico da Marvel. Ele não tem obrigação nenhuma de reprisar todos os eventos que aconteceram com os outros Peter Parkers do cinema, que são adaptações que tentam chegar o mais próximo da origem dele dos quadrinhos. Alguns elementos se mantêm, que é o fato do Peter Parker ser um adolescente, de ter ganho os poderes do Homem-Aranha de forma acidental, né? E que a partir disso toda a vida dele começa a ser uma bagunça. Ponto. Esses três heróis, essas três adaptações cinematográficas têm em comum. Isso é fato. O que acontece? Eu percebo muito alguns detalhes não contados e que esse filme expressa muito bem nesse Homem-Aranha do cinema da Marvel. Vamos lá. A gente não sabe como o Tio Ben morreu. Não adianta dizer... Nem é mencionada a existência de um Tio Ben. Ninguém nem sabe direito se tem um Tio Ben. Não. Que o Tio Ben tem, porque a bolsa, a pasta, a mala dele é a mala do Tio Ben. Não, ninguém sabe. Dele... Tem umas iniciais. Ninguém sabe se aquilo é mesmo. Não, mas é do Tio Ben. Já foi confirmado. Ninguém sabe. Onde é que está confirmado isso? Tem um diretor que estava falando aqui no YouTube. Depois eu procuro. Tem os caras falando. Mas o seguinte, vamos lá. O lance é, a partir do princípio que o Tio Ben existiu, a gente não tem os elementos que levam ao fato dele ter morrido. Ninguém sabe, não é mencionado, não é citado, não é nem questionado dentro do filme se ele realmente foi assassinado e se ele foi assassinado, se foi consequência de uma atitude do Peter, como é nos outros e como é nos quadrinhos. Isso tem muito a ver com o comportamento do Peter Parker nesse filme. Eu vou explicar por quê. Quando o Peter Parker ele é o real responsável, ou ele assume para si a responsabilidade da morte do Tio Ben, tanto no Andrew Garfield como no caso do Tobey Maguire, o que é que acontece? A vida deles como indivíduo não é mais ter a vida de um adolescente normal. Ele para de namorar com a Mary Jane, assim, ele fica naquele flerte e tal. Você vê no outro que quando tem a Gwen Stacy, ele tem um relacionamento com ela, mas ele sabe que a qualquer momento pode dar... Ele já sabia desde o primeiro filme que ela poderia morrer, consequência da vida dele como herói, e ela morre no segundo filme. Então, assim, esse Peter Parker, ele não carrega a responsabilidade do trauma da morte do Tio Ben. Aparentemente em nenhum momento não, aparece. Né? Então, eu tô falando apenas pelo que a gente viu nos filmes. Do que a gente não viu, no caso, né? Do que a gente tá vendo e que não tá lá. Então, assim, o Tio Ben pode ter morrido, ele pode ter se... a partir da morte do Tio Ben, decidido ser um herói? Pode. Também não foi contado, mas pode. Mas fica muito claro, né, nessa questão dele ainda querer viver como um adolescente, ele não querer ser o Homem-Aranha depois de tudo que aconteceu em Ultimato, que fica muito parecido assim, ele não carrega esse esqueleto no armário. Alan, mas eu fico com a impressão que a partir de agora ele tem uma trama independente do Homem de Ferro. Pode ter a presença do o Rap que eu quero dizer Happy Hogan, não é o nome dele? Mas é o nome dele. Tá. Sei que tinha confundido com o nome de algum lutador de MMA, Hulk Hogan. Hulk Hogan. Não, é porque é o seguinte, pode ser que tenha a presença dele como um alívio cômico junto da Tia May, né? Aquela relação dos dois. Mas assim, eu acho que a partir de agora é a independência dele perante o Homem de Ferro. Ele diz, bom, eu não tenho capacidade de usar essa Edith aqui. Ele passa pra Shield. Não tem Shield, né? Aquilo ali não era Shield. A Shield tá só na série. Ou passa de volta pro Nick Fury, ou entrega pra algum outro herói. Ele fica andando com óculos, né? Ele fica andando com óculos. No final do filme ele tá com óculos. Mas assim, eu ainda acho, assim, muita responsabilidade pra ele. O que eu acho ainda que mais depois agora... da merda agora, né? De que revelaram a identidade dele. Sim. O que eu acho aí é o seguinte, sabe, Luiz?
agora sim, esse filme estabeleceu que ele realmente tem que carregar a responsabilidade de ser um dos grandes heróis da Marvel agora, nesse contexto atual. Ainda mais agora que a identidade dele é revelada no final do filme. Agora sim, realmente ele vai carregar um peso dramático, uma carga dramática que ele nunca carregou antes. Porque primeiro, vamos lá, a reação dos colegas dele de escola, muito provavelmente você não vai ser não acreditar. Mas aí vão começar a ligar, como o Japinha tava falando isso lá na hora que ele chegou em Londres. Olha, o Peter Parker foi tal canto, saiu, viajou e agora apareceu os parentes. Assim, vai ter alguém que vai ligar os pontos e vai dizer, poxa, será que é verdade? A Michelle, né, que é Michelle Jones, né, se eu não me engano, que não é não é Mary Jane, é Michelle Jones e a namorada dele agora. E o diretor faz questão de dizer, gente, essa não é a Mary Jane, a gente resolveu fazer um personagem aqui que tem a sua importância, pronto aí, Alan, de novo aí, fomos enganados desde o primeiro filme, né? Todo mundo achava que ia ser Mary Jane e já não era, então assim, eles já estão nos enganando, não é de hoje. Mas nem me espantaria se no final ela fosse a Mary Jane mesmo no final. Tipo assim, porque a Mary Jane nas HQs, que a gente vê até nos filmes anteriores também, nas histórias e tudo mais, ela é uma atriz, né? Então assim. Ela não é uma colegial. Vai que depois ela resolve virar atriz e aí vou usar o nome. Ela tem muito mais cara de quem vai ser política. Vou usar o nome artístico aqui de Mary Jane. Pronto, aí sim, aí eu gostei. Aí é melhor do que dizer, meu nome, esse é o nome falso, meu nome verdadeiro, não. Essa daí foi uma solução boa. O negócio do nome artístico, ela virar uma atriz, uma cantora, alguma coisa assim, aí é interessante. Seria legal. Assim, se ela não quiser ser uma atriz, né? Se não quiserem fazer dela uma atriz, quiserem fazer algo mais politizada, mais assim, ela pode usar o nickname de Mary Jane, né? Também. Olha aí, velho. Seria referência. Não seria a personagem Mary Jane, mas seria uma referência à personagem Mary Jane. É um equivalente nesse universo a Mary Jane. Mas aí o que acontece? Ele realmente agora ele tem a responsabilidade, e detalhe, em nenhum momento, em nenhuma situação, foi citada a frase clássica, grandes poderes, com grandes responsabilidades. Agora sim. Todo o período desse do Homem-Aranha. O tio Ben dele é o Tony Stark, não adianta. Que é bem fraco, assim, bem frágil essa construção. Assim, eu vou, agora que o Janus terminou de colocar o ponto dele, eu vou colocar o que eu vejo dessa questão, né? Pra mim, eu nunca gostei muito eu gosto do Tom Holland como ator e como Peter Parker e tal. Ele encarna bem o espírito Homem-Aranha. Eu acho ele é um contraponto. Ele é um contraponto, não, ele é bem um balanceado entre o que era o Tobey Maguire e que era o Andrew Garfield, né? Porque, tipo, ele nem é um Homem-Aranha muito trágico e nem é um Homem-Aranha muito descolado, né? Como era o Andrew Garfield, nem como era o Tobey Maguire, né? Ele acho que é um meio termo. Mas ele foi construído realmente de uma forma que, como o Janus falou e tal, não tem esses elementos que a gente conhece, que eu não vejo isso simplesmente como uma questão é uma opção de adaptação que cada um pode ter feito diferente ou não. Eu não acho que a coisa é tão simples assim. Eu acho que isso é essencial do personagem, essa responsabilidade, esse senso de responsabilidade que ele tem, né? A partir do que acontece com o Tio Ben e tal, é um dos sustentáculos que fazem o Homem-Aranha diferente dos outros heróis, entendeu? Sim. Então, assim, ele é aquele cara que é diferente. O Homem-Aranha da Marvel não apresentou esse Tio Ben. Em nenhum momento você vê nem ele, nem a Tia May. Ninguém faz referência ao Tio Ben, ninguém faz referência a luto, ninguém faz nada referência a sequer... Há um trauma, né? Ele tem um trauma. Nem só a questão do trauma, assim. O próprio Tio Ben, ele passa o ensinamento pro Peter Parker. Acima disso, assim. As palavras martelam do Peter Parker porque era uma coisa que o Tio Ben sempre falava. Não é uma coisa que veio em decorrência apenas do trauma, né? Ele não tem essa referência. O que acontece é, quando a gente vê ele no Guerra Civil, ele já traz essa responsabilidade. Não sei de onde ele tirou, mas ele já traz a frase que ele diz pro Tony Stark, que é: quando você tem os poderes e algo acontece, significa que você, né, devia ter feito alguma coisa. A responsabilidade é sua. Quando você tem aqueles poderes, torna você diferente. Você tem a responsabilidade, mesmo que não queira. E parecia que ele tinha essa noção, mas isso não foi trabalhado naquele momento. Não era a ideia. O Homem-Aranha sempre quis ser mais. Tanto é que ele topou entrar nessa loucura do Tony Stark levar ele pra Alemanha para enfrentar outros heróis, né?
mesmo sendo um garoto. E depois ali, no Guerra Infinita, a gente vê ele se metendo ele quer, aliás, no próprio filme dele, né? No Volta ao Lar, ele quer ser mais, né? Ele quer fazer mais, e o Tony Stark, não, fica aí, você vai ser o garoto da vizinhança, fica aí. E o Homem-Aranha quer mais, ele não... Você não tá pronto pra ser esse herói... Pois é, ao mesmo tempo, mundo, e o Tony Stark e o Tony Stark entende que ele não tá maduro bastante pra isso, beleza, tranquilo, né? Não era um Homem-Aranha ainda, pra mim, né? Acho que ele era um Homem-Aranha em construção ainda, mas beleza, tava aquela dicotomia entre ele tem, não sei se tinha responsabilidade, ele quer ser mais, mas não tinha acontecido nada aquele momento de amadurecimento dele. Aí vem a Guerra Infinita. Acontece um momento, né, onde o próprio Tony Stark reconhece que agora ele não é mais o heróizinho da vizinhança, e ele diz isso pro Tony Stark: não adianta eu querer ser o herói da vizinhança se não existe mais vizinhança. Então, assim, ele já tá pronto. Aquele momento da Guerra Infinita e Ultimato é o momento dele amadurecer. O que acontece nesse filme é um revés terrível do Homem-Aranha como personagem. Assim, eles ignoram completamente essa coisa do Peter Parker tá pronto. Ele chegou naquela fase, ele já passou disso aí, ele já não era mais pra ser o garoto que tava querendo curtir férias, nem tá preocupado com um namorozinho com a Mary Jane, sabe? Assim, com a MJ. Não era pra ser esse momento, entendeu? Assim, não foi. Acho que eles já não tinham construído bem. E essa questão de tentar fazer o Tony Stark ser o tio Ben dele não colou. Assim, porque não foi por uma omissão dele, uma falta dele, que o Tony Stark morreu. O Tony Stark morreu para se sacrificar. Foi outro contexto, outra história dele morrer. Não era a mesma coisa. A escolha estava na mão do Peter Parker, de seguir o legado e fazer aquilo que ele já queria fazer. Tipo, eu quero ser mais do que o herói da vizinhança. Agora você não tem mais, assim... Tanto é que o Rap diz... Se você não tivesse pronto, o Tony não teria deixado tudo isso para você. Então, assim, e é de novo esse ponto. Eu concordo muito com o que você diz, Alan, nessa questão do Tony Stark, de tentar emplacar ele como essa figura paterna do Peter, e eu senti muita falta de um diálogo onde introduzisse o tio Ben, ou pelo menos introduzisse a presença do tio Ben na história desse Peter Parker, quando tem aquele momento De Volta ao Lar, que ele vem o Homem de Ferro, né, e ele pensa que é só o drone. Né? Ele diz, você não está nem dentro dessa armadura. E aí ele sai de dentro da armadura e dá uma lição de moral no Peter Parker, e ele aceita aquela lição de moral como se ele não tivesse uma razão do porquê ser um super-herói. Porque naquele momento ele diz, quem é você para me julgar? Você não sabe o que é que me fez me tornar, usar esse uniforme e ganhar esses poderes. Naquele momento ali, naquele filme, eu achei que era o momento de ter introduzido não necessariamente a pessoa do tio Ben, mas aquilo que o tio Ben introduziu nele, como você falou, os ensinamentos e o conhecimento que o tio Ben deu para que ele moldasse os motivos dele ser um herói. Só que como não existe o tio Ben, talvez, né? Aparentemente. Talvez. Não, até o momento pois é. Eles perderam, como eu disse. Mas eu acho que um grande problema desse filme agora, Alan, é justamente o plot device, né? Que é a Edith. Eu acho que esse plot device dava pra ter sido alterado por outra coisa. Não precisava o Tony Stark deixar nas mãos do Homem-Aranha, do Peter Parker, um negócio de tanta magnitude, tanta responsabilidade. Mas sabe o que é? Porque eu acho que a Marvel, Kevin Feige, ele quis construir de uma forma de que aquilo era a forma que eles tinham de colocar o Homem-Aranha como o herdeiro, como o cara que vai ficar na frente, né? Sabe como eles teriam feito isso melhor? Eu penso várias maneiras de fazer. Eu vou dizer uma aqui. O próprio primeiro filme, ele coloca o seguinte: quando o Tony Stark dá pro Homem-Aranha o uniforme do Aranha de Ferro, o que é que ele diz? Olha, esse uniforme, ele é muito, muito poderoso, ele tem um monte de funções aqui, mas você não está preparado ainda para usar esse poder no máximo. Aí ele vai lá com o gordinho, né, e destrava tudo e começa não é o Aranha de Ferro, é a roupa normal. O Aranha de Ferro é o que ele receberia no final do filme, tá certo, e o Homem-Aranha rejeita. Não, mas a roupa que o Tony Stark deu o uniforme normal que ele deu pro Peter naquele filme, no primeiro filme, né? Aliás, ele já deu pra ele, aquele filme já tinha, ele deu no Guerra Civil mesmo, né? Exatamente, ele deu no Guerra Civil, e aquele uniforme já tinha um modo de ataque, um modo de combate, né? E ele disse, olha, você não tá preparado para isso tudo, então tem um monte de firewall aqui, para você não, que vai sendo liberado à medida que você amadurece.
Era muito mais simples, que, ó, você vai ter isso aqui, a Edith é isso aqui, e com o tempo você vai ganhando os níveis para poder acessar todo o poderio e de todas as criações, de tudo que o Tony Stark tinha na época antes de morrer. Seria muito melhor. E aí o Mistério tendo acesso a Edith, o Mistério, com toda aquela equipe técnica dele, conseguisse acessar a Edith na sua totalidade. Teria sido muito mais plausível, com o fato dele ainda, apesar do Tony Stark ter confiança no Peter Parker, fica assim, parecendo... Aí eu concordo com o diálogo do Mistério. Entregar um poderio daquele tamanho, com acesso de tudo, para aquele menino. Nesse ponto, o diálogo do Mistério faz todos... Assim, não tem como você dizer que aquele cara não tem razão do que ele está falando. Nesse quesito. Então, assim, era muito mais crível que a Edith viesse com um monte de firewalls ali para impedir que o Peter Parker pudesse acessar tudo, que esse acesso dele a todas as criações e todo o poderio de Tony Stark fosse gradativo, e aí o Mistério, sabendo sim do potencial que a Edith tem, ele fosse lá, roubasse dele, conseguisse a confiança dele para pegar a Edith, né? Porque lembra que tem que ter a transferência, né? Ele tinha que transferir o comando da Edith para o Quentin, e aí o Quentin, vamos dizer, piratear a Edith para poder ter aquele acesso global do poderio que o Tony Stark criou. Qual o nome verdadeiro dele? Era Quentin Beck, não, né? É Quentin Beck, é Quentin Beck, foi. É o nome do personagem. Peraí, ele usou o nome verdadeiro dele o tempo todo e o Nick Fury não conferiu o Talos? Porra! Não, mas aí nem não fazia sentido, tanto faz, porque pela história que ele contou, ele nem era o Quentin Beck dessa dimensão, ele era o Quentin Beck de outra. Ou seja, podia até checar o Quentin Beck dessa dimensão e dizer, beleza, essa figura aqui. Mas pela história que ele conta, ele teria o mesmo nome, teria mesmo tudo, mas ele era um outro cara, de outra dimensão. Sim. Era uma então, contraparte, assim. né? A história, a sacada dele lá que o cara teve de montar a historinha pra ele foi o parte do plano, né? Que eu achei simplório nesse sentido de ridículo dele ter esse staff de minions lá com ele e a galera ser só isso, ser só essa revelação dele, entendeu? Ei, mas assim, vamos lá, o Caba fez o upload de tudo lá e levou a maleta com toda a tecnologia. Aquele cara ali não tem condição de ser um Otto Octavius futuramente, não, doutor? Eu não gostaria. Eu também não. Eu não gostaria. Assim, eu não gostaria que o Sexteto Sinistro brotasse daquela turma. O Sexteto Sinistro de gente de ex de Homem de Ferro, né? Ex-inimigo de Homem de Ferro. Porque, o que eu gostaria era que, de repente, o que teria sido mais interessante, menos simplório, menos ridículo, seria assim, no final das contas, todos eles ali, inclusive, estivessem trabalhando, né, com parceria, com colaboração do Norman Osborn. Se a grande sacada fosse quem tá por trás do mistério, não fosse uma equipe de minions que ajudava ele, mas sim o Norman Osborn, entendeu? Agora o seguinte, isso não quer dizer que isso não possa ser explorado, né? Pois mas por enquanto a gente a gente não tem. O que eles podem querer fazer um retcon para consertar isso é dizer que isso aconteceu, mas não sabe. Ou que o seguinte, ou que agora eles não têm um mistério. Pois é, eles foram atrás. Vocês venham pra cá. Ou então eles ofereçam os conhecimentos e os poderes do mistério. Porque assim, uma das grandes decepções para mim em Homem de Ferro 3 foi a introdução de um elemento que nesse filme do Homem-Aranha teria muito potencial para essa nova fase da Marvel, que era a Ima. A Ima no Homem de Ferro 3 se resumia aquele carinha lá que era o vilão e que montou uma equipe, mas a Ima nos quadrinhos ela é um grupo de cientistas dissidentes da Hydra que só trabalha com tecnologia, e eles foram os grandes inimigos do Homem de Ferro. Era uma organização criminosa que era um dos grandes inimigos do Homem de Ferro no campo da tecnologia. Então, por exemplo, essa instituição, se todos esses caras, a partir desse, se eles não tivessem usado a IMA lá no Homem de Ferro 3, e a partir daí, todos esses caras com conhecimento de tecnologia, todos tendo experiência de trabalhar para Tony Stark, eles fundassem a IMA, seria muito mais legal. Sim, porque aí você tinha um monte de cientista, uma organização criminosa tecnológica
entendeu? Que tem ligação com o Homem de Ferro. Então, assim, tornaria tudo mais orgânico para uma sequência de vilões. Aí sim, a Ima procurando lá o cara para fazer o Abutre, o Abutre não, procurando o cara para ser o Escorpião, procurando outro cara para ser Já o tem o Rino. Escorpião, né? Que é o tá na prisão. Aí o que eu tô dizendo, eu não gostaria de ser que o Octavius viesse dali. Por quê? Porque a criação do Octavius como um cara, um cientista, que tem ligação com o Peter Parker, assim como foi feito com o Dr. Connors também no primeiro espetacular Homem-Aranha, eu acho que seria muito mais legal, porque a gente ainda não tem muito o Peter Parker gênio no filme, nos filmes. A gente tem o Peter Parker que tem um monte de conhecimento que de repente ele usa. Mas a gente não vê. Assim, eu acho que o fato do Andrew Garfield, a abordagem que deram para o Peter Parker dele, tinha mais isso dos quadrinhos, assim, que ele é realmente inteligente e vai atrás do conhecimento, e tem professores que são cientistas, que quer ser a assistente de um cientista famoso, entendeu? E eu acho que esse Peter Parker, ele tá muito assim, já tem tudo pronto, e ele para ser herói é muito fácil. Mas eu concordo com você com uma coisa, assim, desde a dissolução da Hydra, e mesmo tendo os dissidentes da Hydra e tal, mas assim, falta uma organização Sim. contra heróis maior, né? Meio que os vilões estão soltos, né? Tinha o Thanos, né? Que seria o exército maior, mas já foi. Então fica essa brecha. Quem vai ser essa organização? Uma organização criminosa grande, né? Então assim, tem os 10 Anéis que tá aí quicando, que dizem que pode ser explorado ainda. Pode voltar, porque talvez o mandarim original volte. Talvez. Tem a Oscorp e tem a IMA. Então tá essas três grandes organizações. A IMA foi usada e esquecida lá no Homem de Ferro 3. Entendeu? Ela nem chegou a ser uma grande organização criminosa. Então assim como a questão da Hammer também, né? Que virou que eles transformaram a de arma lá do... Eu aposto muito que, assim, a gente sabe que não existe vácuo de poder, certo? Quando tem uma vacância de um poder, alguém assume aquilo ali, não existe vácuo. E eu tenho a impressão de que esse é o momento de colocar o Osborn e a Oscorp junto do governo para ocupar essa vaga que foi deixada pelo Homem de Ferro e pelas indústrias Stark. Esse é o momento de ter principalmente com essa história do Homem-Aranha, pô, você queimando o Homem-Aranha com essa fake news que ele matou o Quentin Beck e revelando a identidade dele, queima os Vingadores conectados a ele. Sim, queima todo Stark, queima a empresa Stark toda, entendeu? Olha só. Eu acho que faltou esse filme trazer um elemento interessante, que seria justamente ainda ligar o Homem-Aranha aos Vingadores e mostrar o que os Vingadores estão fazendo naquele momento. O que acontece com a instituição Vingadores depois de Tony Stark. Porque não mostrou isso. Ficou uma coisa solta, como se não existisse mais, né? Eu acho que parece que não existe mais. Eu espero que isso aconteça nos próximos filmes, porque assim, vamos lá, de novo, o terreno agora está propício para o Norman Osborn aparecer, da mesma maneira que está propício para os Vingadores Sombrios aparecerem, está propício para o surgimento da Guerra Civil, não. O Império Sombrio, o Norman Osborn, que já está batendo a porta aí, todo mundo... E outra coisa, e era isso que eu ia dizer, esse filme, o final desse filme, ele traz um elemento que a gente não viu nos filmes anteriores e que é assim, tradicional do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha ele nunca foi unânime nos quadrinhos. Ele sempre teve a galera que rejeitava ele por causa do J. Jameson, e sempre teve a galera que era a favor dele, que era o povão. Então assim, o Homem-Aranha sempre foi o grande herói do povão, o herói da vizinhança, mas ele sempre sofreu na mão do J. Jameson, e o J. Jameson sempre trabalhou para deixar a reputação do Homem-Aranha em xeque. Mesmo durante muito tempo, demorou muito para os heróis intervirem na relação do J. Jameson com o Homem-Aranha. Demorou muito tempo nos quadrinhos. O Homem-Aranha já tinha feito muitas e muitas outras coisas antes dos Vingadores mesmo, o Capitão América. Eu até lembro que tem um quadrinho que o Capitão América vai encarar o J. Jameson, que o J. Jameson foi
correspondente de guerra, e ele diz, não, mas você tem que me entender que o Homem-Aranha é uma ameaça. Aí o Capitão América olha pra ele assim, eu identifico uma ameaça de longe, aí dá um close no bigode do J. Jameson, né, que é o bigode igual de Hitler. Mas aquilo ali foi uma virada muito bacana, assim, já não tinha dito que tinha visto que poderia ser que ele aparecesse no filme, né? O mesmo ator aparecesse. Eu não tinha ideia, foi uma surpresa completa. Como é que foi, Alan, a sua reação também? Não, pra mim não foi surpresa porque eu já tinha lido spoilers, né? Assim, eu tava tão desanimado pra ver. Eu tava tão assim pra ver esse filme que eu disse, vou ver o que estão dizendo mesmo, então eu já sabia por alto o que tinha acontecido, né? Não que não fosse muito fora do previsível. O que eu queria era saber se tinha alguma surpresa. Quando eu comecei a ler os spoilers e vi que não ia ter surpresa, aí eu desencanei. Eu vou ler, aí eu vi o Ian dizendo, mas vai, o JJ aparece e tal, mas eu não fui atrás de ver a cena. Eu disse, vamos ver se acontece mesmo. Então eu meio que já esperava que ia acontecer. Então, assim, não foi surpresa, mas eu gostei porque eu gosto do ator, né? Não só pelo trabalho que ele fez no Homem-Aranha, mas porque eu gosto dele em outros trabalhos que ele fez também, né? Eu conheço ele de outros trabalhos. O grande lance é que a gente perdeu a chance de ver de novo o Peter Parker trabalhando pro J. Jameson, né? Pois é, o futuro do Homem-Aranha como jornalista aparentemente não vai haver, né? Não como vai ter. Fotógrafo como repórter vai ter. Vai perder isso, né? Porque... aparentemente ele já tem a faca e o queijo na mão, já tem o controle das coisas do Homem de Ferro, né? Então, assim, dinheiro não é problema. Não vai ser problema, não vai ser essa questão, né? Agora. É então, literalmente assim, aquele meme do Tony Stark jogando dinheiro nele, assim, ó. Pá. Aí o que é chato é isso, porque eu queria, o que eu queria, né? Que esse filme fosse o salto do Homem-Aranha, assim, que desse pra mostrar não só o que aconteceu depois do Ultimato, mas que a gente percebesse que era o amadurecimento de verdade do Homem-Aranha, entendeu? Que ele não focaria, né, nessa coisa de o tempo todo, né? Que não focaria o tempo todo nessa coisa dele ser só o adolescente em viagem, né? Que ele ia ter o rumo ali na vida dele, que ele ia entrar na universidade, né? Que ele ia fazer alguma outra coisa na vida dele. Não tem. Você vê que é só aquela aventurazinha dele de férias, MJ e acabou. Aí tem o grande problema do fake news, vai ser a desmoralização dele daqui pra frente. Mas e aí? Ele vai continuar sendo adolescente? A gente vai ter que ver um outro filme dele ainda dentro do colégio, ter que lidar com os alunos olhando feio pra ele, sabe? É tão pequeno. Eu acho assim que, tipo, se ele voltar pro colégio depois disso, não tem como. Depois do que aconteceu aí, depois de... Pois é, eu acho... a galera já vai ver que ele é o Homem-Aranha, porque alguém vai fazer as ligações que já aconteceram nesse filme. Eu pensava... eu pensava que esse filme, essa viagem de férias, essa viagem dele pra Europa, ia ser aquela última viagem da turma dele, tipo, formatura, tipo, acabou, é o último ano, acabou. Quando eles voltassem, já ia ser a formatura, ele já tá sabendo que ia pra uma faculdade, que ia estudar Eu achava que ia ser o momento de final daquela besteirada de Homem-Aranha Teen e vai virar Homem-Aranha decente mesmo, que a gente conhece, que a gente quer ver, o cara que já tá na maturidade, que vai ser o herói e tal. Mas eles não querem largar isso. Esse Peter Parker sofre de... na verdade, a Marvel, né? Faz o Homem-Aranha ter essa síndrome de Peter Pan. Eles não querem fazer o Peter crescer. Eu acho que eles querem que o Homem-Aranha... Isso eu tô falando agora da questão negócio, né? Eu acho que eles querem que o Homem-Aranha seja para essa nova fase da Marvel o que o Harry Potter foi. Então, assim, ele vai ser sempre o herói que é a ponte para aquele público mais infantil. Não, beleza, mas até o Homem-Aranha tem outra possibilidade de fazer isso. Assim, explorasse então, se eles querem continuar tendo um vínculo teen, né, um vínculo com a juventude e tal, traz o Miles, começa a trazer o conceito do Miles, bota o Homem-Aranha criança mesmo, o Miles Morales sendo o Homem-Aranha e o Peter Parker sendo o cara que vai começar, entendeu? O Homem-Aranha, assim, porque assim, o grande lance, que é por isso que eu digo de novo, que não tem o peso da morte do tio Ben, esse peso nunca foi colocado realmente no personagem, pelo seguinte, ele é o cara que se foca nos estudos depois da morte do tio Ben e ainda tem que conciliar o fato dele ser o Homem-Aranha e ter que ser o estudante. Ele tem que ser o cara que tem que ter dinheiro para pagar as contas, ele tem que ser o cara que tem que fazer um estágio como assistente de um cientista na universidade e ainda tem que fazer foto pro Clarim Diário. Então, assim, porque também, além de ser uma fonte de dinheiro, era uma maneira dele continuar ficando informado, né? Era uma rede de
de conhecimento, de notícias que ele tinha ali dentro, né? Então meio que a gente tá perdendo. De novo, esse Homem-Aranha, ele não deve, eu não consigo mais olhar para ele e querer fazer um paralelo com um dos quadrinhos, porque assim, é o Homem-Aranha do cinema. Então o que eu acho que muita gente vai ter que aceitar de agora em diante é que, olha, os eventos dos quadrinhos estão nos quadrinhos, os heróis as interpretações do Homem-Aranha baseado nos quadrinhos você só viu com o Andrew Garfield e com o Tobey Maguire, certo? E o que vai vir desse cara é tudo novo. Mas isso aí não é em todos os heróis desde sempre na Marvel? Eu acho que sim. Isso aí a gente se acostumou faz tempo, né? Eu acho que o que interessa... cinematográfico Mas o que eu estou dizendo, alguns outros heróis da Marvel, eles ainda tiveram um vínculo maior com um dos quadrinhos. Assim, da sua origem, da sua conduta como personagem. O Tony Stark continuou sendo cientista, continuou sendo aquele cara com problemas e demagogo e arrogante e tudo mais, então ele não perdeu essas características. O Capitão América também não perdeu as características dele. Mas é que tá. Pois é, você tá falando isso. É justamente nisso que você tá falando aqui, volta ao que eu tava falando no começo, que é a questão de interpretação. E o fato de terem novas releituras, de ter uma nova interpretação e mostrar o personagem de forma diferente, estão revivendo exatamente as mesmas coisas que os outros filmes trouxeram, as animações e tal, não deveria implicar em perder a essência do personagem. Esse Homem-Aranha, pra mim, é um Homem-Aranha sem a essência do Homem-Aranha que a gente conhece em qualquer, que nem falo do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, não. Exatamente. Tô falando de qualquer representação que você pega do Homem-Aranha, não é igual esse da Marvel, é muito diferente. Então, assim, é isso que eu tô dizendo, assim, eu consigo comprar esse Homem-Aranha como Homem-Aranha de cinema, consigo tranquilamente. Não, a gente compra porque é o jeito, não tem como não exatamente, sim. Eu consigo aceitar isso, tudo direitinho, não vejo problema. O que a gente não pode, o que a gente pode criticar ou avaliar é realmente as escolhas que a história toma, ou os furos que eles deixam passar, ou se realmente são furos, ou são coisas que vão acontecer lá na frente, que vão ser explicadas lá na frente, ou amarradas, né? A gente nunca sabe. Agora que muitas pessoas ficam perdendo tempo, dizendo, mas esse Homem-Aranha não é o dos quadrinhos. E, gente, não é desde o primeiro filme. Não, isso é óbvio. Ele não é o que eu queria é que ele fosse um Homem-Aranha, ponto. Porque o Homem-Aranha tem aquele conjunto essencial de elementos que a gente sabe que ele tem, que ele é um cara que ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Ele abdica da vida pessoal dele sempre, né? Deixa de se preocupar. O foco dele não é ter o relacionamento dele com a Mary Jane ou não é a Gwen Stacy ou não. Ele tem isso aí, mas é complementarmente, assim, é uma coisa incidental, quando ele não consegue mais segurar a menina, que a menina percebe que a verdade vem à tona, e aí é a escolha da pessoa querer ficar com ele e ele tem que lidar com isso aí. Mas ele não vai nunca deixar de, vou deixar de ser o herói agora, mesmo com os meus poderes, com as minhas responsabilidades, vou deixar tudo de lado pra querer viver a vida normal. Que isso aí é fora da essência do Homem-Aranha. Isso aí é por isso que eu tô dizendo. Eu não consigo imaginar, pela leitura que esse Peter Parker deu nesse filme, ou ele tá ignorando tudo porque tá virado da cabeça, ou ele realmente não aconteceu a morte do tio Ben como a gente acredita que tenha sido. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Ele não tem isso. Mesmo sem a morte do tio Ben, esse Homem-Aranha estava sendo construído de uma forma que aos trancos e barrancos ele ia chegar lá. Né? Sim. Assim, a Guerra Infinita era o momento de acabou a criancice, agora ele é um Homem-Aranha adulto. Né? E não foi. Tá com cara até que a Tia May nunca foi casada. Não, a Tia May não tem a cara do luto, não tem o peso do luto do ex-marido. Eu não precisava nem que tivesse a cara do luto, mas assim, que tivesse uma foto do marido dela, que ela comentasse, que eles em algum momento. Mas é tão estranho. É o seguinte, né? Não, o melhor de tudo é o seguinte. O Rap quer a coisa séria e ela disse: não, foi só umas pegadas aqui. Assim, ela não falou isso. Faz parte da piada. Não, vocês estão namorando? Aí o Rap, sim, ela, não. Sem compromisso, foi só. Tá ligado aquela coisa meio Tinder, né? Não, foi só pegar aqui, pegar colar. Ou será que o Rap vai ser o tio Ben do próximo filme e vai morrer? Uma coisa que. Nada, eu acho que é demais, acho que é muito. Mas assim, uma coisa que me incomoda muito também, tá? Uma coisa que é tão assim, eles querem ser tão fora da essência do Homem-Aranha que nem chamar a Tia May de Tia May ele chama. Ele chama de ele só chama ela de May.
É ridículo isso. Pra que isso? Sabe? Porque ela é Como novinha. Novinha Pois nada, é, ela tem né? mais de 50 já, mas Pois é, tá toda inteira. pra forçar essa imagem de juventude da Tia May. Ela tem que ser jovem. Daqui a pouco a tia May no próxima versão cinematográfica vai ser mãe solteira. Pois Né? é. Tão nova que ela tá Daqui a ficando, pouco, cada daqui a pouco versão, ela né? também. Daqui a pouco ela também tá lutando ao lado do Homem-Aranha aí. Né? Ó, mas tem coisas boas, a gente só tá detonando assim, mas o que eu mais gostei nesse filme de longe foram as lutas do Homem-Aranha contra as ilusões do mistério. Não, Aquele ali negócio é uma psicodélico, boa parte. porque foi um psicodélico diferente do Doutor Estranho. Foi algo assim, outro nível, né? Assim, até o Homem de Ferro saindo da cova. Mais do que Foi psicodélico, foi bem Doutor psicológico. Estranho. Foi bem Não, Doutor Estranho. eu acho que ele não foi nem pro lado psicodélico, Luiz. Ele foi no psicológico. Ele foi assim. Se você pegar toda a ilusão em todo o momento, realmente o mistério tá minando a mente dele contra ele mesmo. Tanto é que ele, até aquela coisa, né? Seria comum se fosse só uma questão, vamos dizer, uma ilusão do subconsciente dele, ele vê o tio Ben morto e ele não vê, ele vê o mistério cria a ilusão do Tony Stark morto, né? Pra você ver como realmente é muito provável que ele chegue esse Peter Parker nunca teve um tio Ben. Ou o tio Ben aparecer depois. Vai que o tio Ben aparece aí depois como relacionamento, o rap fica triste porque a tia May trocou ele pelo Ben. Não, mas é porque tem o seguinte, hein? Talvez o Quentin Beck não soubesse dessa história, né? Não, Assim, tudo bem. se tem, o Quentin Beck só sabia dos amigos da escola e do Homem de Ferro, né? Não, porque assim, algumas ilusões do mistério, elas são meio que alucinógenas. Ele faz uso de alucinógenos. Então, meio que algumas enganações que o Homem-Aranha tem do consciente dele. Traumas que ele tem que vem à tona. Entendeu? E não conhecimento prévio do mistério para... Não nesse caso aqui. Não nesse caso. Nesse caso, sim. É um conhecimento prévio do mistério em cima das conversas que ele teve, dos medos, das incertezas do Homem-Aranha, e ele criou toda aquela, de novo, um ataque psicológico ao conhecimento dele, né? Ao autoconhecimento do Peter Parker, para abalar ele como pessoa, né? Mas eu achei muito bacana aquilo ali, bicho. As duas lutas. Não, foi. E a segunda dele usando o instinto aranha ali, o poder do aranha e... Ficando de olho fechado, né? Muito foi massa. muito legal. Eu acho que a ação do filme, todos os efeitos especiais, a forma como foi mostrada a câmera, que a gente muitas vezes acompanhava a ação, né, junto com o Aranha, quando ele pulava de um lugar para outro, a câmera seguia junto o tempo todo com o Aranha, a gente ia junto com ele, né? Até quando você via a cena Primeira final dos pessoa, pós-créditos, era muito assim, a gente sempre tava junto. Então, assim, eu achei a parte de ação, a parte técnica desse filme eu acho muito boa. Não, é impecável. Não tenho que reclamar, não tenho muito o que reclamar. Talvez assim, né, quando o Homem-Aranha tá sem a roupa no começo, né, que ele tá ali de Peter Parker mesmo em Veneza, talvez tenha soado um pouco falso demais, mas tudo bem, isso aí releva-se, né? Mas o resto eu achei que tudo tava ok, entendeu? A parte quesito técnico pra mim não era problema no filme. O Peter Parker com aquela máscara, pô, a máscara que ele pegou em Veneza, foi engraçado demais, bicho. Agora, por exemplo, uma sacada que eles fizeram, assim, também para enfatizar como o Mistério conseguiu fazer o que fez, foi o fato do Homem-Aranha ter deixado o uniforme de Aranha de Ferro em Nova York. Porque o Mistério não teria feito aquele primeiro combate com ele se ele tivesse com a armadura. Ele teria identificado, né, as coisas. Exatamente, teria identificado que... Ou o sistema de defesa da armadura teria identificado. Entendeu? Que algo ali não era real. E nesse ponto eles foram inteligentes. Eles potencializaram o mistério em cima e eles nerfaram o Nick Fury e o Homem-Aranha para o mistério realmente ser mais ameaçador. E como eu disse assim, como eu tinha dito para Janus, pô, não que o Mistério seja um vilão bosta, mas assim, pegaram o Mistério e o Abutre e transformaram em algo bacana, fizeram... Em ameaças reais. Não, e aquele lance dele controlando os drones, né, você vê que ele não deixou de ter o conceito do capacete de aquário, né, ele tava ali controlando os drones, ele tava lá com aquele capacete ali para poder controlar os drones. Então, assim, eles deram
um potencial de ameaça pro Quentin e até no perfil psicológico dele, porque você vê que ele até ameaça os próprios companheiros dele, né? Que eu até que pensei que naquele momento ali ele é descontrolado, né? Ele fala assim, me chamavam de descontrolado, não sei o quê. Aí depois ele mostra que realmente ele... Tony Stark disse que eu não estava preparado, não sei o quê, né? Então assim, você vê que ele tem muito disso, né? Tipo, ele é um cara megalomaníaco, ele é um cara que ele quer ser bajulado, né, reconhecido e tudo mais, né, tanto é que você vê o nome, ele sempre se apresentou como Quentin. Na hora que o Aranha fala mistério, ele, opa, gostei do nome, vou usar, né, ele já adota, né, o nome de mistério. Então assim, e é muito interessante essa ideia para você ver como realmente parece que não tem, os heróis realmente não estão na Terra ou estão muito espalhados, por exemplo, o Pantera está em Wakanda, com certeza, e os outros caras estão espalhados por aí, porque ele mesmo fala, né? Não tem nenhum Vingador por aqui, então a gente realmente pode atuar, né? Então, assim, eles têm todo um cuidado, que ele sabe que o poderio que ele tem é limitado. Então, por exemplo, o Capitão América... Na Europa, normalmente, não tinha ninguém antes, desde sempre, né? Então, assim, os caras tinham que viajar dos Estados Unidos para Europa para resolver um problema. Uhum. Né? Antes tinha a Wanda e o Visão e tal, mas assim, estava escondido, né? Então assim, será que eles vão trazer algum herói europeu depois? Eu achava que um dos motivos deles inventarem essa coisa de viagem à Europa, ao mundo, né, por assim dizer, era justamente para mostrar que tinha potenciais heróis em outros locais, por onde o Homem-Aranha fosse passar. Mas agora tem um herói na Europa. Entendeu? Tem o Night Monkey. Agora temos um herói. Eu pensava que ele ia encontrar, de repente, a Tigresa acolá, que ele ia encontrar uma menina que pudesse ser a Miss Marvel depois, a Kamala Khan, né? Que ele podia, de repente, encontrar a Kamala Khan. Eu pensava que esse filme ia ter tanta possibilidade. Na turma dele tem uma muçulmana, né? Não sei se vocês viram que na turma do Peter. Agora, assim, essa turma do Peter é a da escola normal dele ou é daquela escola do Tony Stark, onde tinha a galera que era gênio e tudo mais? É, aquela escola que já é a escola normal dele. A escola dele no Volta ao Lar, né? Eles colocam lá que é uma escola voltada para ciência, uma escola mais assim, é uma escola que é para gente que já tem uma inteligência um pouquinho, né, acima da média. Sim. Não é uma escola comum mesmo. É a escola padrinhada pelo Tony Stark, né? É uma escola lá, tem um nomezinho, ela tem um nome, se eu não me engano. Mas ela é uma coisa assim, tipo, né, um preparatório já para algo maior, né? Então assim, todo mundo que tá ali. Tanto é que os meninos ali, a diversão deles ali, o legal deles, de todos eles todos têm essa coisa de nerd. Todos eles ali, no primeiro filme, né, era vamos para as Olimpíadas de Ciência, não sei do que, né? Era um negócio todo, né? Não tinha muito espaço para diversão usual como se tinha, né? Sim. Até o Flash Thompson, que normalmente é de esportes, ele não é nessa versão, né? Agora sim, claro que eu gostei muito daquela a Betty Brant, junto com a relação com o Ned, né, os amigos dele ali. Gostei muito, a Zendaya, show de bola, assim. Quem tá assistindo a nova série da Zendaya aí, a Euforia, da HBO, show de bola, uma série muito boa. Só que é para adultos, né, não é uma série para adolescentes, no caso. Apesar dela estar fazendo uma adolescente no filme do Homem-Aranha. Exatamente, e fazer um adolescente nessa série também. Agora sim, claro que existe uma diferença brutal entre os personagens, mas enfim. Eu queria comentar o seguinte, um detalhe que eu percebi no filme, que eu pensei que ia ter alguma cena pós-crédito com relação a isso, é algumas coisas do Flash Thompson que foram deixadas ali, detalhes, né, que foram soltos, assim. Flash Thompson faz muita live no Instagram, que ele não fazia anteriormente, né? Flash Thompson chega lá da viagem, a mãe dele não tá lá para receber ele questiona pro motorista, e o motorista fala que ela não veio, ele fica triste. Tá muito Eric de Carrinho Dragão esse Flash Thompson. Eu só fico chateado com isso, pelo fato de que isso quer dizer que a gente vai ter mais Flash Thompson ainda no próximo filme, que eles vão perder tempo, eles vão perder tempo investindo nesses amiguinhos do Homem-Aranha, assim, sabe? Acho que tá bom, né? Eu acho que ele vai ser um antagonista de algum nível aí, de alguma forma. Tomara que não, velho. Não sei quem. Acho ele muito, assim, tomara que não. Eu acho ele, assim, se você tirar ele, tanto do primeiro filme do Homem-Aranha como desse, tirando o fato que deram a desculpinha de que o vlog dele foi que fez identificar onde eles estavam, né? Que eles estavam em Londres.
Na verdade, acho que ele já sabia que eles iam para Londres, ele não sabia o local exato que estavam em Londres. Mas assim, o lance é que esse Flash Thompson, ele é totalmente dispensável, cara. Ele não é o Malfoy. Tipo, se ele fosse o Malfoy, o cara que tem grana e que tenta prejudicar o Peter Parker por inveja do conhecimento do Peter Parker, ou porque, entendeu, assim, um rival de conhecimento e aí ele não aceita, colaria. Ele é o cara, o valentão da escola, rolaria. Ele é só um pentelho chato, velho. Assim, é aquele cara que passou a fase do colégio. É aquele cara que passou a fase do colégio, você nem lembra mais que existia na sua vida. E o detalhe, tipo, ele assim, não tem nem os amigos interesseiros do lado dele. Entendeu? Assim, seria, por exemplo, ele não é o valentão, ele vai ser o riquinho. Como o Malfoy é o riquinho no Harry Potter. Entendeu? Mas a questão é essa, você pode ver que eles deixaram ali umas três ou quatro pontas soltas do Flash que vai ser explorado mais na frente, provavelmente. Eles fizeram o desenvolvimento particularmente do Flash, né? Sim. Mas eu não vejo realmente sentido em investir no Flash, porque... Eu também não gosto dele, eu também não gosto, assim, mas eles estão construindo alguma coisa claramente. Agora, o que a gente não sabe. Que, assim, que não inventem de dizer que ele pode ser um Venom no futuro, ou um outro vilão do Aranha. Tomara, por favor, não façam isso, não. Não, se fosse pra trazer esse pessoal pra ter uma ligação com outros heróis, aí que faria algum sentido pra mim, entendeu? Eu sou meio assim em relação a algumas histórias que eu já escrevi, mas eu acho que o Flash Thompson ele funcionaria muito pro Homem-Aranha, para esse Homem-Aranha de cinema, se ele, por exemplo, ele disse que admira muito o Peter Parker, né? Ele admira o Peter Parker, não, o Homem-Aranha. E aí, a partir do momento que ele descobre que o Peter é o Aranha, por algum motivo, vamos dizer, o Flash se sacrifica para defender o Peter, ou apanha, ou é espancado porque ele defende o Homem-Aranha em tal lugar, entendeu? Assim, esses amigos dele, para mim, em todo momento, eles só vão fazer sentido para o Peter Parker desse universo se algum deles for vítima de uma consequência de atos, que era uma coisa que eu esperei que acontecesse nesse filme, que a tragédia anunciada ao filme todo. Não pode acontecer nada com meus amigos, não pode acontecer nada com meus amigos. E não acontece nada com os amigos dele o tempo todo. Então, assim, eu acho que esse sub-elenco de companheiros do Peter só vão trazer alguma relevância para a história do filme se eles forem vítimas de consequências dos atos do Peter Parker. Se não, bicho, vão ficar como esses a piada pronta do filme que já cansou. Pra mim só servia mesmo essa garotada aí, só se fosse pra servir de escada pra gente ter acesso a outros heróis, entendeu? A outras coisas da Marvel. Sim. Entendeu? Realmente eu acho que perdeu muito tempo. A Betty Brant poderia tem uma chance aí da Betty Brant ir trabalhar pro J. Jameson, né? Porque ela é secretária dele nos quadrinhos, né? E ela já tem aquele... Não, e ela já mostrou que é repórter ela na tem escola, esse envolvimento com a mídia na escola, então assim, tem muita coisa. Ou até o contrário, olha, ela ia estagiar no Clarim e quando descobriram que era a turma do Peter Parker, ela perdeu o emprego, entendeu? Coisas desse tipo. Assim, realmente, porque agora o fato do Peter Parker ter sido revelado, vai ter que colocar heróis para dar suporte a ele, porque não tem ninguém mais, aparentemente não tem mais ninguém em Nova York. A gente não sabe aí, por exemplo, eu ainda aposto aí que a gente tem um anúncio do Quarteto Fantástico na D23. É uma coisa que eu gostaria de ver, mas é uma aposta. Mas assim, fica parecendo que todo mundo foi pro espaço, né? Tirando o Pantera Negra, né? Que tá em Wakanda. Porque, tipo, é muito estranho, né? Tá tudo muito solto. É isso que me pega, esse filme do Homem-Aranha não ter localizado, menos a situação dos Vingadores como um todo. Dizer assim, não, os Vingadores estão se reestruturando, eles estão fazendo isso, não sei o que. Não, tá tipo solto. O Hulk, ninguém sabe o que acontece com ele, né? A gente sabe que ele tá com o braço machucado e provavelmente vai continuar por um bom tempo, né? Inclusive foi uma cena que eu vi, que eu pensei que era um spoiler do filme na semana retrasada, mas não foi. Na verdade foi uma das cenas que vão ser incluídas na versão estendida do filme dos Vingadores, né? Que é uma cena foi, inclusive, uma cena que foi comentada pelos diretores durante a estreia do filme. Eles comentaram várias coisas.
Eles sempre comentaram várias coisas sobre o Ultimato, né? E aí, entre uns comentários que eles disseram, foi esse, de que teve uma cena cortada do Hulk que ele agia como se fosse Superman, né? Que salvando as pessoas na cidade. Que foi cortada. Ele salva a galera de um incêndio. E aí, quando eu vi essa cena, como eu pensei que era uma cena do Homem-Aranha, eu digo, peraí. Então, o fator de cura dele finalmente funcionou, porque ele tá com os 2 braços normais, entendeu? Pois é, mas aquela cena foi cortada. Justamente essa cena se encaixa antes do pessoal procurar ele no filme. Sim, que aí vai justificar porque a galera é tão fã do Hulk, né? Pois é. Faltou, realmente essa cena fazia diferença. Acho que se tivesse incluído essa cena, teria sido bom. Teria justificado melhor essa questão de como ele é tão amado, né, no filme do... Saiu uma entrevista aqui com o diretor do Homem-Aranha, do filme aqui. Ele disse que, primeiro, o plot do Nick Fury ser um Skrull, na verdade, foi um truque do diretor pra, tipo, a gente precisava enganar o Nick Fury. E a forma que ele arrumou foi essa, o Nick Fury não ser o Nick Fury. Pra poder ele ser enganado. E outra coisa que ele disse também assim, olha, primeiro de tudo, o Nick Fury real estava no funeral do Tony Stark e ele não era um Skrull desde sempre. Entendeu? Assim, desde Capitã Marvel e não sei o quê. Só reforça mesmo que era só a piada do espaço, né? Exatamente. E ele disse que originalmente ia ter uma cena no filme, no meio do filme, né? Que iria revelar que Nick Fury era um Skrull tal, por causa da cena da torrada, de outra cena de torrada. Eles desistiram dessa ideia. Não, beleza. Agora sim, essa questão que ele já matou aí, né? Ele já explicou que eles trocaram de lugar pós funeral. O que vai ter agora de novo? Qual a justificativa para não ser como o Alan falou, né? Para não ser só a piada pela piada. O que precisa ser resolvido agora explicado lá na frente, o que diabos o Nick Fury está fazendo no espaço com os Skrulls? Ele não está com os Guardiões da Galáxia, ele não está com a Tropa Nova, ele está com os Skrulls. Eu acho que vai ser alguma coisa do filme da Capitã Marvel. Não, pode ser, não, que seja, mas assim, vai ter que explicar. Não me interessa como. Só explica pra gente não ter um buraco gigante, né, nessas histórias. Eu acharia mais plausível se dissessem simplesmente que eles estão ali investigando essa coisa toda do que aconteceu depois do Ultimato, dessa energia cósmica que está ali ao redor da Terra, o que ela provocou, que eles estão lá para averiguar isso. Sabe, se fosse uma coisa assim, de que eles vão estar, eles na verdade não estão muito longe da Terra, estão ali orbitando em torno da Terra, de repente, entendeu? Não é uma coisa assim, nossa, porque realmente, por que ele tá fazendo tão longe em outra galáxia, sabe? Pra quê? Não sei. Até porque o Talos falou com ele como mesmo? Foi com o celular? Mandou mensagem pelo celular. Então assim, muito longe ele não tá, né? Assim, pode até estar, porque a gente sabe que tem aquelas tecnologias dos Kree que, inclusive, né? Que inclusive ele fala, né? Então os Skrull devem ter também. Não, e tem um lance que eles comentam até, como eu já sabia que ia ter a cena dos Skrulls, né? Eu não vi, mas eu sabia que ia ter. Tem um diálogo entre a Maria Hill e o Nick Fury, no caso o Talos e a esposa dele, que eles fazem uma referência a uma energia, ou a um motor, uma tecnologia Kree. Eles acharam assim, uma célula Kree, né? Uma coisa assim. Exatamente. Então, assim, se você não prestar atenção, como eu não tinha avisado o Luiz, esse diálogo vai passar direto e ninguém vai nem lembrar dele até que faça uma referência porque mais aquilo ali, no caso, não é Maria Hill falando com o Nick Fury, não, Talos conversando com a mulher dele. Exatamente. Né? Então, assim, alguma coisa que provavelmente pode ser consequência de Capitã Marvel, né? Porque os Kree não foram extintos, só para caso alguém ainda não tenha entendido, né? Os Kree não foram extintos, né? A gente não sabe como é que está essa situação. E também tem o lance que o Nova, né, deve aparecer nessa nova fase da Marvel, né? Até porque agora também está propício, porque nos quadrinhos também o Nova da Terra ele é recrutado quando a Tropa Nova é dizimada, né? Então tudo a ver com a fase
agora do cinema, que Thanos devastou com a Tropa Nova, então muito provavelmente pode ter uma consequência disso aí. Mas do Homem-Aranha realmente é isso. Eu vejo nesse filme duas coisas. Eu vejo ele com um filme adolescente dentro de um filme de super-herói. A primeira metade dele, para mim, é um filme de adolescente bem tradicional para quem conheceu o filme dos anos 80. E aí, do meio para frente, é que ele vira um filme de super-herói. Essa primeira metade dele é só, vamos dizer, um filme de gênero, na minha opinião, a primeira metade do filme. Exatamente. Então podemos ir aí para nossas considerações finais e notas para Homem-Aranha Longe de Casa. Vamos lá então. Começar com Alan Nicole. Considerações finais e notas de 0 a 10. Sintetizando o que eu falei, é bem isso, assim. Que eu queria ter gostado mais desse filme, porque o Homem-Aranha é um dos meus heróis preferidos, né? Então, assim, eu gosto muito, né? Mas eu acho que esse filme podia ter sido bem mais, e eu acho que ele prometeu mais do que entregou, né? Eu acho que realmente não precisava, nesse ponto de a gente ter passado já por 10 anos de Marvel, de ter passado por tudo que a gente já viu de Ultimato, Guerra Infinita e etc, né? Tudo que a gente já viu até agora, a gente tá tendo que lidar ainda com um filme querendo enganar a gente, fazendo a gente besta, sabe? Assim, é muito frustrante. A gente espera que a história avance um pouco mais, sabe? Não que fique girando em torno de clichês e coisas simplórias, sabe? E piada pela piada. Eu quero que a Marvel avance nisso aí. Ela tá na hora dela começar a evoluir, né? Pra mim, esse filme não entregou, na verdade, aquilo que eles estavam vendendo, que era o grande encerramento da fase 3. Não era o Ultimato, é o Homem-Aranha que encerra tudo. Pra mim não ficou essa impressão. Pra mim ficou a impressão de que eles estavam pensando em ser o filme novo, o primeiro filme da fase 4, e o filme ficou aquém do que eles esperavam e lançaram essa desculpa. Não, ele é só um epílogo e tal, quando não era pra ser, entendeu? Eu acho que ele é um filme que foi muito prematuro, dá pra ter amadurecido mais e deixado pra mais lá pra frente, entendeu? Enfim, acho que foi uma grande oportunidade de avançar mais o universo Marvel, que foi desperdiçada. Eles ainda perdem tempo com um filmezinho que parece filme de origem. Então, basicamente, é isso. Eu acho que foi nota 7 pra mim. Certo, então aqui pra Alan, de anúncio honesto. Vamos lá. O filme em si, pra mim, ele é bom. Ele não é excelente, mas ele é um bom filme. Ele concorda nesse ponto com o Alan, que se você estava imaginando que ia ser a grande conclusão do que a gente viu no Ultimato, não é. Ele não é, nesse ponto. Realmente nessa parte todo mundo foi tapeado, né? Não houve nenhum desdobramento grande o suficiente para justificar toda a propaganda que fizeram ao ponto do Kevin Feige ir. Eu acho que isso é o que deixa um problema nesse filme. Nos outros, sempre foi o público que especulou que algo grandioso aconteceria nos filmes. Nesse não. O Kevin Feige foi dizer que o filme era a grande conclusão dos eventos de Ultimato. Entendeu? Então eu acho que nesse ponto foi meio que uma bola negativa, né? Uma bola fora deles, assim, comprarem esse discurso. E ainda mais chamarem o cara que é o grande arquiteto, né, desse universo cinematográfico. Agora, tirando isso, toda essa questão do mistério como vilão, a forma como ele é introduzido como vilão, as consequências que esse filme vai trazer para o futuro, eu acho que nesse aspecto ele é muito mais interessante para o universo Marvel, né? Essa questão da revelação da identidade do Homem-Aranha, o impacto disso com os outros heróis também, se ele vai ficar sozinho, se os outros heróis vão aparecer, se vai ter uma intervenção, se o Homem-Aranha vai pedir asilo em Wakanda, né, como o Soldado Invernal. Bem, tá tudo em aberto, né? Ou se o Homem-Aranha vai usar o saco de lixo na cabeça e se juntar com o Quarteto Fantástico. Exatamente, né? Se alguém vai apadrinhar ele, né? Então, assim, tem um monte de coisas, assim, nesse ponto, esse final
nessa questão de revelação da identidade dele, é sim um dos melhores finais que eu já vi nos filmes da Marvel, nesse sentido de impacto. Você olhar assim e diz, pronto, e agora? Para onde a história vai? Né? Então, nesse ponto ele é bem legal, é um dos pontos altos do filme. Eu vou dar para o filme uma nota 8,5, certo? Uma nota 8,5, porque assim, de novo, como ela falou, ele tinha um potencial, principalmente pelo terceiro ato dele, ele tinha um potencial de ter sido um filme assim, realmente com relações diretas com o Ultimato, sabe? Mas, de novo, eu acho que é o papel do Homem-Aranha que eles vão adotar para os filmes do universo cinematográfico não vão ser aquele do Homem-Aranha que tem um drama, que vai ter ali toda aquela questão relacionada à morte, a perdas, né? Eu acho que o Homem-Aranha vai ser, para o universo cinematográfico da Marvel, o mesmo que o Harry Potter, sabe? E isso, se for bem feito, pode ser interessante, porque Harry Potter ali no final teve lá seus arcos dramáticos muito bem desenvolvidos, né? Se continuar assim, provavelmente realmente o próximo filme seja a formatura dos alunos, dos estudantes. Né? Como o Alan queria, né? Que fosse. Então, assim, vamos esperar para ver agora, né? Tem San Diego Comic Con agora, esse mês. Vai ter a D23 em agosto. Então vamos ver aí o que é que a Marvel vai prometer para o futuro, né? A Marvel tinha dito que queriam fazer filmes mais fechados em cada herói, né? Então, se seguir essa tendência, provavelmente essa bomba do Homem-Aranha, da revelação do Homem-Aranha, talvez só exploda no filme do Homem-Aranha. Não, eu acho assim. Fica aí. Eu acho o seguinte. E essa trama da Capitã Marvel com o Nick Fury fica apenas a Capitã Marvel com o Nick Fury assim, no espaço. Uma coisa não desabilita a outra, Luiz. Entenda. O fato dos filmes serem focados nos heróis não quer dizer que o conceito de universo seja abandonado. Muita gente faz a leitura do tipo... Não disse conceito de universo é abandonado, mas assim, não ter repercussão da revelação do Homem-Aranha no Pantera Negra, por exemplo. Eu acho que se eles ou no Doutor Estranho, isso, não vai ser legal. Assim, que o filme seja... Vamos ver. Que o filme seja... eles tinham prometido que não ia existir mais, assim, fases após o Ultimato, né? Assim, não ia existir mais fase 4, 5, 6. Não sei se eles vão voltar atrás nisso. Não tinham dito também o que seria isso, esse futuro da Marvel. Não sei se eles voltaram atrás, mas uma coisa era certa, que eles disseram que não ia ter mais arcos grandes entre os filmes da Marvel, né? Arcos como foi Guerra Infinita de 10 anos. Não, tudo bem. Porque na verdade esse arco de Guerra Infinita, ele foi construído porque a própria ideia de universo cinematográfico também foi construída em 10 anos. Na verdade a questão do Thanos, que foi um mero easter egg no primeiro filme dos Vingadores, né? Foi ganhando corpo ao longo desses 10 anos. Não foi como se eles tivessem feito o Homem de Ferro e imaginado 10 anos depois terminar em Ultimato. Não foi desse jeito. Agora sim, o que eu concordo que os filmes podem ser centrados nos heróis, necessariamente sem nenhum crossover, tipo um herói aparecendo no filme do outro, mas as consequências não serem sentidas nesses filmes é um erro. Eu prefiro muito mais que a abordagem seja feita como foi a primeira temporada do Demolidor, onde os eventos eram citados, as pessoas sabiam o que tinha ocorrido, mas não existia um impacto direto da trama do Demolidor. A trama do Demolidor era a trama do Demolidor. Se for assim, eu acho massa. Mas fazer de conta que o que aconteceu com o Homem-Aranha não vai ter um impacto para o Capitão América novo, para o Sam, nem para o Soldado Invernal, aí eu acho que é um erro. A nota que eu dou é 9, certo? Eu só fico um pouco triste. Foi um filme que eu achei muito divertido, tudo, eu gostei muito. Fico um pouco triste com a morte do personagem do Jake Gyllenhaal, né? Do nosso querido Donnie Darko, nosso querido Brokeback Mountain, né? Aí que agora é o Mistério. Príncipe da Pérsia. Eu queria muito, assim, não existe, não é jogada fora a possibilidade do Mistério voltar novamente. Aquela equipe porque assim, todo mundo achava que o Mistério era um cara só. Ninguém soube da informação da equipe por trás de Mistério, né? E todo mundo vazou.
Principalmente lá o doutorzinho que pegou as informações e vazou também. Então, assim, não desiste não é descartada a possibilidade do Mistério voltar com um Sexteto Sinistro ou algo do tipo, e ele novamente ser ilusão de novo e pregar uma peça pro Homem-Aranha de novo. E outra coisa, né? Quem garante que ele não programou Edith pra não reconhecer ele vivo? Também assim, eu acho que ele tá morto mesmo. Sempre tem assim, pano sim. pra mão, não, tudo bem, assim, até porque até hoje, né, morto ficou. Exatamente. Né? Então, assim... Tirando a galera do estalo de Thanos, né, mas todo mundo que morreu. Pode ser que ele faça como o Nick Fury fez, também simulou a própria morte, todo mundo achou que ele morreu mesmo. E foi tudo questão de usar remédio, medicação pra parar os batimentos cardíacos e tal. Apesar que o do bicho foi tiro mesmo, né, assim, do drone. Mas pode ser que ele tenha... Mas você não sabe onde o tiro pegou. Agora, uma coisa que é fato, assim... É isso pode ser armação. Uma coisa que é fato é o seguinte: ele se preparou para o combate com o Homem-Aranha. Então ele pode ter se preparado para esse final dele ser derrotado. É isso que eu só estou dizendo, né? Agora, se vão querer usar isso ou não, vai depender também muito da repercussão do filme, a popularidade do personagem. Eu achei interessante também do Mistério que é o seguinte: ele fez uma mistura ali, eu não sei nem se foi de propósito, porque o Doutor Estranho não é uma figura pública, mas ele misturou o Homem de Ferro com o Doutor Estranho, né? A forma que ele usa aquela mágica ali na mão dele, e a armadura voadora, etc, tal, assim. Mas, a gente juntando aqui, né, as três notas, 7, 8,5 e 9, dá 24,5, que dividido por 3 fica a média de 8,16. Tá ótimo, passou de média, passou de ano, aí o Homem-Aranha pode ir de férias agora, né? Aproveite suas férias, Homem-Aranha, viagem pra Europa, descanse. Vai constar na lista dos melhores Você não está na recuperação. Muito provavelmente. Não está de recuperação, passou de ano. Então é isso. Agradecer a presença aí de Alan Nicole do Tais em Senseia. Foi um prazer. Sempre que me chamarem e eu puder participar, e semana que vem... internet deixar. E semana que vem tô querendo marcar de Stranger Things temporada 3, hein? Olha aí, já viu? Vou começar a ver ainda. Eu vou ver essa semana aí. E obrigado, Janus Neto aí do portal HQPB, HQPB. Vamos aí, HQPB. Aí também é o seguinte, né? Preparando aí aquecimento para o HQPB, estamos entrando aí no período pré-evento, né? Algumas novidades vão começar a aparecer por aí, alguns easter eggs, né? Então vamos começar a ficar de olho aí nas redes sociais do HQPB, HQPB no Instagram, @HQPB no Instagram, HQPB_JP no Twitter e HQPB no Facebook, né? Quadrinhos e Cultura Pop. Muito bem, então obrigado a todo mundo que acompanhou até o final e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!